tela ali a pergunta? Eu acho que mais ele atrapalhou o Luciano, né? Porque o Luciano estava tentando engatilhar ali, mas concordo com o Jean. O Pablo vinha de frente, então, na verdade, o Pablo tinha que acertar a finalização, né? Não era um problema ele se meter na frente, porque ele vinha ali de frente para a bola. A questão é que ele estava com um gol ali à sua disposição e ele tinha que ter feito melhor. É que tem muita discussão sobre o contrato que foi feito com o Pablo, que é um contrato muito bom para ele, né? E que o desempenho dele não justifica. Mas, de fato, não é que ele esteja sentado no contrato. Ele tenta fazer o melhor, mas as coisas não acontecem. Talvez ele não seja o jogador que esse contrato sugeriria que ele fosse. Mas aí também não é culpa dele, né? É culpa de quem fez a avaliação. Então, você tá vendo aí, ó. Mas ele tinha que ter feito o gol, né? A questão, se a bola entra, ninguém vai falar que ele atrapalhou o Luciano. Essa discussão fica porque os dois acabaram indo para a mesma bola e ele acabou perdendo o gol, né? Aquele nervosismo na cara do gol, na hora de fazer a precipitação, enfiar o pé desse jeito, é um tapinha, coloca a bola lá dentro, né? Então, tapinha, mas talvez ele tenha essa coisa, quer dizer, ele evidentemente não vive um momento melhor da sua carreira, não é um momento mais tranquilo, é um momento de uma pressão enorme, né? O Luciano ficou ali xingando, reclamando depois, e aí a gente viu, inclusive na hora que o Luciano sai, o Pablo dá a mão para ele, demora um pouco, tá, mas depois eles se cumprimentam, enfim, fica tudo bem, mas não fica tudo bem para o Pablo, evidentemente, porque vai se falar muito no nome dele. Por que é bom depois destacar, desse resultado? Né, Jean? Esse lance foi no primeiro tempo. Teve jogo, hein? O jogo não acabou ali. Claro que se faz 1-0 é outro jogo, mas teve todo um segundo tempo. E aí é entender por que o São Paulo... Que assim, o primeiro tempo do São Paulo não foi ruim, tá? O São Paulo fez um primeiro tempo, como disse o Jean, o jogo foi equilibrado, não teve um domínio muito claro de um dos times, mas eu achei que o São Paulo se comportou bem no primeiro tempo, bem organizado, sofreu em alguns pontos, por exemplo, o Orejuela ali com o Elinho, tanto que depois ele sai, ou ele teve que fazer o ajuste nessa situação. Mas depois tem todo um segundo tempo, e o São Paulo com 1-0 abaixo também não faz nada que justifique um resultado diferente. Então, eu só acho que o perigo é, de novo, só olhar para isso, só olhar para esse lance. Tem que olhar para esse lance? Tem. Mas o jogo continuou e o São Paulo não produziu o suficiente. Daqui a pouco nós teremos o André Kfouri e Vitor Biner também aqui no Linha de Passe, já com os nossos amigos também participando. Já conseguem enxergar alguma coisa do Rogério Ceni? Isso é possível? Sempre tem essa transição. Eu sei que essa pergunta também é costumeira, mas é uma coisa importante para a gente discutir. Por quê? Não estava dando certo o comando do argentino? Trocou? Tinha algum outro problema interno para essa troca de técnico agora? Chega o Rogério Ceni, que em um determinado momento a torcida queria muito, talvez agora nem tanto, mas ele consegue fazer alguma coisa legal e diferente para o São Paulo? Então, eu acho assim, os motivos da melhora a gente pode discutir e acho difícil cravar. Muitas vezes a gente tem essa coisa de querer dizer, não, tá vendo? Os jogadores estavam fazendo corpo mole, eles não estavam nem aí com o Crespo, não sei se é isso, não sei se não é. O que dá Eu sei que não é. Eu tenho essa impressão. Sabe? Pois é, então eu não sei. Não estavam fazendo corpo mole. Não era questão de corpo mole, eu acho que era uma questão de que do trabalho estagnar, de ele estar com dificuldade para tirar um pouco mais, ou mesmo variar um pouquinho algumas ideias que em algum momento funcionaram e em outros não. Até porque os jogadores que poderiam, entre aspas, estar fazendo isso, que foram os caras cujos empresários botaram uma pilha ali, eles não estavam jogando, né? Então, talvez fosse essa a questão principal. É que muito se falou disso, né, Léo? E eu, assim, justamente, eu também não compro essa tese, mas também não descarto. O que eu acho que dá para afirmar é que nos 3 jogos em que o Rogério Ceni dirigiu o São Paulo desempenhou um melhor futebol do que vinha jogando com o Crespo. Melhorou. Isso sem dúvida. Os resultados não são tão bons assim, é um empate, uma derrota e uma vitória. Os resultados não são tão bons, mas eu acho que no nível do futebol... Um clássico importante. Então, um clássico importante. Claro que o clássico tem um peso muito grande, mas isso vale para o jogo de hoje também. Foi um jogo, como eu disse, muito parelho. Qualquer resultado poderia ter acontecido e eu vejo um São Paulo jogando melhor. Acho que a gente tem discussões táticas também para fazer a respeito do São Paulo. A própria escolha que ele tomou hoje, né? Com a ausência do Caleri, com a ausência do Rigoni, de fazer ali um meio-campo com 4 jogadores que jogam e participam do jogo. Você vê que ele deixa o Benítez no banco. A gente já imaginava que isso pudesse também acontecer, porque o Ceni, em geral, é um cara que exige uma intensidade muito grande dos seus jogadores, mas chegou dando moral para o Benítez. Então, claro que é cedo para a gente afirmar qualquer coisa em relação ao futuro do trabalho dele, mas em relação a esses 3 jogos, na minha opinião,
o São Paulo jogou melhor do que vinha jogando nas partidas anteriores. Bom, vamos lá com o André Kfouri e o Vitor Birner. Eu vou até ler um comentário aqui do Sandro Luiz Concílio, que participa com a gente através do Twitter, e está dizendo o seguinte: bom programa a todos, e fala, Prieto, com esse futebol, uma vaga na Sul-Americana deve estar de bom agrado. Está dizendo aqui o Sandro e vários outros comentando. A gente já vai batendo papo com todo mundo aqui. Boa noite, Vitor Birner. Como é que você encarou esse resultado? São Paulo poderia ter feito alguma coisa melhor? De que maneira contra o Bragantino? Tudo bem, Birner? Tudo bem, Prieto. Boa noite a você, ao Jean, ao Bertozzi, ao André, que logo mais vai falar com a gente também, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a crítica ao desempenho do São Paulo hoje, ela é resultadista. Eu acho que o São Paulo jogou melhor que o Bragantino no primeiro tempo. Eu discordo que houve equilíbrio, acho que houve equilíbrio em alguns momentos, mas um equilíbrio em que o Bragantino não produz nada e o São Paulo tem suas chances de gol claras, né? Vocês já citaram muito um lance desperdiçado. E mesmo no segundo tempo, quando o Bragantino joga um pouco melhor que o São Paulo tem mais chances de gols que o Bragantino. O São Paulo toma um gol no lance em que o Reinaldo faz uma bobagem ao ceder o escanteio, explodindo uma bola no Miranda, nenhuma novidade. E o Miranda perde uma bola no mano a mano contra o jogador adversário, o Ângelo, que faz o gol. Então, é um resultado muito da eficiência na finalização, não no desempenho coletivo das equipes. Eu acho que o São Paulo com o Rogério, por enquanto, desempenha, como disse o Jean, melhor do que vinha fazendo com o antecessor. Ao contrário do que o Jean diz, eu não sei se tem, se não tem. A gente não sabe realmente se tem ou se não tem. Mas você olha para o campo e você passa quase certeza que tinha alguma coisa, né, dos jogadores com o treinador anterior, porque a correria aumentou muito, a intensidade aumentou muito. Eu gostei da escalação do meio de campo, 4 jogadores que marcam e que jogam, jogadores de boa qualidade hoje no time do São Paulo. Eles conseguiram parar o meio campo do Bragantino no primeiro tempo, que é uma coisa complicada, roubaram bolas exatamente onde era necessário para a criação de chances em contra-ataque. O São Paulo tem problema na lateral direita, seríssimo, porque o Léo falou, sai o Orejuela para uma questão de ajuste. Vendo o que o Igor Vinícius fez, foi desajuste, né? Mas o Orejuela também não é um lateral confiável. Vinha fazendo a sua primeira partida mediana pelo São Paulo. Antes as partidas eram bem ruins. Eu acho que tem um dilema nesse São Paulo, porque o Léo vinha sendo o melhor zagueiro da equipe há algum tempo, estava jogando demais em termos de segurança e saiu. Quer dizer, atuam 2 grandes jogadores e o Rogério não quer jogar com 3, é uma coisa complexa, mas no final das contas ficaram 2 jogadores que têm mais nome que o Léo, né? E o Léo é um jogador, para mim, desses 3 com mais futuro. O Miranda é uma realidade, o Arboleda já é um jogador que não vai evoluir, tem jogado bem. O Léo é um jogador com mais futuro, como o Wellington, por exemplo, é mais lateral que o Reinaldo. Mas talvez se tirar o Reinaldo, os jogadores não vão gostar. Não sei... Não, acabei de elogiar o Arboleda. Falei só que o Léo vinha sendo o melhor zagueiro do São Paulo. Vinha jogando demais ali. Inclusive, o Wellington é um jogador que merece mais chances também. Então o São Paulo precisa resolver algumas questões, mas em termos de desempenho, na partida de hoje, eu acho que o São Paulo foi razoavelmente bem. Foi melhor que o Bragantino. É óbvio que está todo mundo irritado dos São Paulinos, porque o time perdeu o jogo. O São Paulo não aguenta mais perder. Mas se ele olhar o número de oportunidades criadas e como foram essas chances, todo mundo vai ver que o São Paulo jogou melhor que o Bragantino. Vamos com o André Kfouri, dando boa noite e destacando esse jogo também, André. E eu quero saber também se você concorda com o que disse o Birner aí, ou se você tem uma visão diferente com relação ao que ele disse. Ele acha que o São Paulo foi melhor que o Bragantino. E para você, André, tudo bem? Sim. Boa noite, Prieto. Boa noite, Léo, Jean. Boa noite ao Birner e, claro, aos nossos fãs de esportes. Desde já, uma excelente semana para todo mundo. Eu e o Vitor discordamos com muita frequência aqui no Linha de Passe a respeito de vários temas e eu acho que isso é bastante positivo. Eu gosto muito, apesar de discordar de algumas visões dele, eu gosto muito de ouvi-lo falando a respeito de futebol. Porque eu acho que recíproca é verdadeira, André. Esse é o ponto. É a gente conseguir encontrar elementos que agregam nas conversas com pessoas com pontos de vista distintos dos nossos. Mas hoje eu vou concordar inteiramente com o que ele disse a respeito do jogo. Principalmente com o termo que ele usou para descrever o que ele
o que ele julga ser a opinião de quem criticou ou quem está criticando a atuação do São Paulo hoje em Bragança Paulista. É o mais puro resultadismo mesmo. Porque se você imaginar que esse é um trabalho que está começando com outro técnico e as coisas estão mudando, os sinais já estão claros e de fato é notável que existe no comportamento, pelo menos na entrega física, um salto em relação ao que o São Paulo vinha fazendo sob o comando da comissão técnica anterior, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, vale a pena a gente investigar isso, ou seja, perguntar para as pessoas que trabalham no São Paulo se finalmente, em outubro, quase novembro, do ponto de vista físico, todas as questões que atrapalharam o São Paulo tanto sob o comando do Crespo desde o campeonato estadual, agora estão sendo resolvidas. Não só as questões de lesão, de jogadores que não se recuperavam, como também o nível físico, para o que nós podemos chamar de encerramento da temporada, embora o São Paulo tenha apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. E já é bastante coisa, porque se a temporada terminar com uma vaga a Libertadores do ano que vem, talvez seja algo que durante muito tempo não se pôde nem imaginar em relação ao que seria a classificação final do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas talvez seja isso, né? A não ser que, de fato, o encaixe, a conversa, o relacionamento do Crespo e dos seus auxiliares com os jogadores tenha perdido algum elemento aí nessas semanas finais do trabalho dele e com a chegada do Rogério, do ponto de vista da mobilização interna, o São Paulo hoje se encontra, né, o grupo de jogadores e entenda que está numa situação melhor. Isso acontece bastante no futebol também. Em relação especificamente ao jogo de hoje, acho um resultado absolutamente normal acontecer uma vitória do Bragantino, do Red Bull Bragantino em casa, mesmo o São Paulo tendo, pela maior parte do tempo, eu creio, sido o time superior em campo. O São Paulo enfrentou hoje uma das melhores equipes da temporada do futebol brasileiro, um dos times mais regulares, um dos times mais bem treinados desde o início, desde os primeiros jogos, não por acaso na final da Copa Sul-Americana, que é uma posição onde qualquer time brasileiro gostaria de estar, independentemente de ser o segundo torneio em importância, nenhum time brasileiro não gostaria de estar na final da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino está, e sem rifar o Campeonato Brasileiro, disputando todos os jogos de maneira bastante linear em relação ao que são suas virtudes. E nós vimos as virtudes do Bragantino hoje, embora o São Paulo, eu acho, tenha passado mais tempo sendo superior, não dá para dizer que o resultado foi um descalabro. Não, o futebol também nos mostra esse tipo de coisa. Detalhe, Prieto, o Bragantino correndo por duas frentes para uma vaga direta na Libertadores. Acho que vai estar na Libertadores com essa farra de vagas, acho que me parece muito claro, mas uma vaga direta, né? Via brasileiro ou via até título da Sul-Americana. São Paulo não está longe pela pontuação também de vaga da Libertadores sim, América. Sim, claro. E assim, é importante para o São Paulo também parar com essa sensação de reset total toda hora, né? Porque é isso, todo esse período aí que o São Paulo viveu de jejum, aí você vai discutir se o estadual serviu para encerrar o jejum ou não, mas isso é uma discussão mais filosófica e não para agora. Ficou sempre a sensação de, putz, não deu agora, vamos zerar tudo, reformula e vem outro e tal. Então, vamos entender que alguns passos foram dados desde o ano passado. O São Paulo tem um bloco interessante de jogadores jovens que podem formar um núcleo duro aí de uma sequência e pensar no futuro, mas no futuro próximo. Eu estou um pouco reticente ainda em tratar como tinha um problema e ele foi corrigido, por acreditar que os primeiros 4, 5 jogos de um novo técnico trazem sempre alguma mudança de ambiente, tem esse impacto aí positivo, os jogadores se motivam mais, correm mais, isso eu acho meio normal das mudanças de técnico e por isso que elas acontecem tanto no futebol brasileiro, né? Que a gente olha sempre para um curto prazo. Mas que o desempenho dos últimos 3 jogos foi bom, eu acho que isso é muito difícil de argumentar contra, inclusive o de hoje. A questão é que há quanto tempo a gente passa discutindo que se o São Paulo não perdesse chances, teria resultados melhores, claro, né? E hoje é mais um jogo que entra para essa estatística. O Birner, ele acabou fazendo no comentário dele e me deu ideia aqui de discutir uma questão muito pontual, quando ele falou do Léo, quando ele falou do Miranda, quando ele falou do Arboleda, que você brincou com ele, ou falou sério, não sei. Mas, enfim, eu quero jogar uma coisa aqui sem muito rodeio, para saber a preferência de vocês, evidentemente com análise, objetivamente. Começar com você, Birner. Reinaldo ou Wellington? Wellington. O Reinaldo, para mim, não é um lateral. O Reinaldo tem como virtude um bom cruzamento, uma boa assistência.
Ele chega à linha de fundo dando bons passes, mas ele é falho na marcação. E ele é um jogador que não vai se desenvolver mais. O Reinaldo é esse jogador que a gente conhece. Não vai melhorar. O Wellington é um jogador jovem, marca mais que o Reinaldo, tem um pouco menos de qualidade que o Reinaldo no apoio, mas isso pode ser resolvido. Então, eu acho que o Wellington é um jogador mais completo que o Reinaldo e com a tendência de ser, ao longo da carreira, um jogador melhor que o atual lateral esquerdo do São Paulo, que está ali há muitos anos e que os treinadores têm, digamos assim, ficam cheios de dedos para mexer com ele. Você está na contramão do Rogério Ceni, né? Ou não? Estou na contramão do Rogério Ceni. O Rogério Ceni conhece bem o elenco do São Paulo, conhece bem o ambiente e sabe que é melhor deixar o Reinaldo. Porque o Jean, ele nem foi pro jogo, né? Então, Nem foi relacionado. Para jogar com uma linha de 4 atrás, eu também optaria pelo Wellington. Com 3 eu acho bastante discutível, eu já falava isso mesmo na época do Crespo. Eu acho que o Reinaldo é também uma daquelas figuras controversas, aí pode ser que mude, polêmicas, né, que gera amor e ódio. Então é um jogador desses que sempre vira... Aqueles que a gente gosta para os programas de debate, porque ele sempre vira pauta, sabe? O Reinaldo é um desses caras. Eu acho que jogando com 3 zagueiros, você ter o Reinaldo é muito legal, porque ele é um cara que chega com uma possibilidade de finalizar também muito maior do que a do Wellington, né? É um cara que faz uma função ofensiva talvez melhor que a do Wellington, embora o Wellington tenha a capacidade de chegar ali na linha de fundo, talvez até maior do que a do Reinaldo, mas o Reinaldo cruza bem de qualquer lugar, então eu acho que para 3 zagueiros, para você ter um cara mais avançado, o Reinaldo seria uma melhor opção. Com 4, de fato, o Reinaldo com uma linha de 4 atrás, o Reinaldo é um cara que muitas vezes deixa a desejar defensivamente, isso é indiscutível, e aí talvez o Wellington fosse uma melhor opção mesmo. Sabe o ponto? Você deu 2 opções. Sabe o ponto que eu acho? Eu não consigo... Mas tudo bem, ele está jogando com uma linha de 4, então... Mas eu falei com... Então eu fico com o Wellington. Mas acho que tem isso que o Birner falou, da questão do grupo. Basta você olhar para os caras que o Ceni recolocou no time no seu primeiro jogo, né? Ele, de alguma maneira... escolheu os caras grandes no seu primeiro e agora com a entrada do Arboleda, né, Léo? Então acho que tem uma questão de olhar para o grupo mesmo e para os nomes. Isso não é distante do que ele fez quando chegou ao Flamengo, né? Tem algumas vacas sagradas do elenco ali perto dele e dando sustentação para o trabalho. Agora, eu não consigo enxergar assim o que o Wellington mostrou de defeito para sair do time. Por que o Wellington não deve jogar? Você vai mais atrás ainda. Entendeu? Porque assim, sempre que você... tá entrando esse, tá saindo esse. Pera, mas por que tá saindo esse? Eu consigo entender por que tá entrando o outro. E acho que o Birner foi, de fato, no ponto central aqui. Eu acho que é uma questão mais de buscar para si as lideranças do que propriamente uma questão tática, porque assim, eu acho que o Rogério sabe de futebol pra caramba e não acho que ele pense que o Reinaldo protege mais uma linha de 4 pelo lado esquerdo do que o Wellington. Você quer ver que o André vai concordar de novo com o Birner? Outra vez no programa? Negócio surreal. Sim, hoje. Eu já concordei enquanto ele falava. E eu concordo com o Jean também com relação à possibilidade de variação. É que eu não vejo que o São Paulo com o Rogério vai jogar de uma outra forma. Eu entendo que com 4 jogadores formando essa linha, o Wellington entrega mais, se encaixa mais às necessidades ofensivas e defensivas, mesmo que seja necessário fazer um trabalho maior, mas eu acho que ele tem tempo para isso, vontade de aprender, bem orientado com um treinador que queira desenvolver um aspecto do seu futebol que precisa desse aperfeiçoamento, ele pode ganhar muito. E eu entendo, se você me perguntar hoje, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica definitiva em relação ao Reinaldo, eu estou falando sobre características. Mas já que nós gostamos disso aqui, se você me pedisse uma projeção sobre quem, ao final da carreira dos dois, terá jogado mais futebol, eu entendo que deve ser o Wellington e não o Reinaldo. Perfeito, perfeito. O Luciano saiu irritado do jogo hoje ou não? Tem alguma razão, algum motivo? Vocês interpretaram assim? O resultado. Irritado ele estava, porque ele deu o famoso tapa na água, que essas águas apanham, né? É uma coisa, essas garrafinhas... Mas é só o resultado? É só isso? Quer dizer, só não como se fosse algo claro pequeno. Que ele queria ter feito gol também. É claro que o lance fica
passando na cabeça do cara. E o cara... Mas é isso, se ele sai, tá 2-0 a favor depois, quer dizer, não saiu aquele gol, mas depois ele fez outro, alguém fez outro, sei lá. Acho que o ambiente poderia ser diferente. Ô Léo, esse é mais uma das coisas que a gente não pode cravar. Ele saiu irritado com a atuação dele, ele saiu irritado com o resultado, ou ele saiu irritado com a substituição do Rogério Ceni. As 3 possibilidades são verdadeiras. Evidentemente, se for a terceira, se ele saiu irritado com o Rogério Ceni, ele não vai ser essa versão, não é o que ele vai falar. Então tem certas coisas... Igual o episódio do pênalti com o Caleri, como saiu o gol depois, lá da entrevista junto, tamo junto e tal, fica assim, tudo bem. Em certas coisas a gente não pode, né, afirmar exatamente o que houve, o que se passou na cabeça dele. Só ele sabe o que se passou na cabeça dele. Mas você acha alguma coisa? Sobre o quê? O que você pensa a respeito dele? Ele saiu por quê? Ele ficou bravo com o resultado do jogo? Então, ser substituído? Eu não tenho como afirmar o que o levou a dar um tapa na garrafa d'água. Né? Tá. Uma dessas 3 possibilidades, certamente, mas não acho absurdo a saída dele. Quer dizer, não acho que, caso tenha sido isso, e talvez não tenha sido mesmo, eu acho que é um incômodo por ter saído sem fazer um gol, inclusive tendo tido uma oportunidade que lhe foi, de alguma maneira, tirada por um companheiro, isso também incomoda, né? E por isso que chamou a atenção o Pablo ali, cumprimentando, esticando o braço, e ele não viu, porque depois ele cumprimentou o Pablo na boa. Então não acho que haja motivos para maiores polêmicas em relação à reação dele, mas claro, que ele estava irritado, isso ficou claro, né? Mas eu pergunto, hoje, eu não vou sair do assunto não, Birner, vai para você agora, mas hoje eu transmiti o jogo do Paris Saint-Germain com o Olympique de Marseille. O Neymar foi substituído no segundo tempo. Pergunta pra mim o que eu acho. Não, aí eu ficou doido. Aí já dá pra saber mais do que se trata, mas você leva em conta um monte de coisa, né? Então, eu tô dando uma opinião, o que eu acho, a minha interpretação. Ali você vai ficou ler... bravo, não queria sair. Ali você vai ler a entrevista que o Tuchel deu essa semana, foi a diferença de dirigir o Lukaku ou de dirigir o Neymar e o Mbappé, que você tem que ser o ministro do esporte. Então, faz parte, cara. Quanto depende muito dos personagens que você está lidando, você tem mais condição de imaginar o que está passando na cabeça dele. O contexto diz também, tudo ali. Então vamos voltar pro Luciano. Tá bom. O personagem Luciano. Fala aí, André. Não, isso que o Léo falou eu também lembrei. Hoje estamos em sintonia. Eu também lembrei dessa entrevista do Tuchel e, na verdade, foi uma elaboração do que ele já tinha dito logo depois de sair, quando ele foi demitido do comando do Paris Saint-Germain. Ele disse que durante o tempo em que ele trabalhou ali, ele passava muito mais horas por dia num trabalho de, digamos, diplomacia, relações públicas, entre as instituições que são os jogadores que fazem parte do elenco do Paris Saint-Germain e a instituição teoricamente principal, que é um clube tão jovem, né? É um clube de 50 anos, mais ou menos, e mais tempo lidando com essas relações do que, de fato, pensando em futebol, em treinamento e tal. E nesse âmbito é mais fácil treinar um jogador que, sem dúvida nenhuma, o Lukaku foi quem ele citou, também é uma instituição, mas eu acho que é uma instituição de mais fácil relacionamento do que os principais jogadores que ele mencionou, como, por exemplo, o Neymar. Bom, vamos voltar para o Luciano aqui. Eu sabia que eu ia... Ia acender uma fogueira. Foi bem. Já vamos falar do Corinthians, hein? Daqui a pouco o assunto Corinthians, o empate 2-2 com o Internacional. Ele entrou com o time certo, na opinião de vocês? Mexeu certo depois ou não? Como é que está a cabeça do Silvinho? A gente vai discutir já. Luciano, para você, Birner, o que você acha? Eu acho que o primeiro motivo da irritação é o resultado. Tem jogador que se contenta com o bom desempenho pessoal. Eu não tenho essa impressão sobre o Luciano. É óbvio que posso estar equivocado. Eu nunca conversei com o Luciano, não o conheço pessoalmente, mas a minha impressão é que o Luciano é um cara bem competitivo que gosta de ganhar jogos. Então, o primeiro motivo que ele saiu irritado foi com o resultado. O segundo, porque ele devia achar que podia ajudar a reverter o resultado, se continuasse em campo. Mas também acho que o Rogério tirou por uma questão física. Talvez tenha alguma espécie de orientação sobre isso, porque a troca em si, do ponto de vista técnico, não se justificava. E terceiro, porque ele sabia que as coisas podiam ter sido diferentes daquele lance. É óbvio que isso fica na cabeça do jogador. Ele não vai arrumar uma briga com o colega de trabalho. Quem joga futebol, quem conhece time de futebol dentro, com o tempo, jogando bola, e isso não só no nível profissional, mas, por exemplo, se você participa de um time que joga toda semana junto, né, nem que seja jogo amador,
você sabe que fica o nervoso ali, mas tem o próximo lance, os próximos lances, e o próximo jogo, e a vida segue, tem que ser assim. Então, tem que se virar para conseguir o resultado depois de um equívoco enorme, como foi o equívoco do Pablo, e tem os outros jogos também. Então, não é uma questão de crise, de satisfação com o treinador, nem nada disso. Eu acho que com tudo, assim, até talvez um pouco com o próprio desempenho, porque ele sabe que ele pode fazer mais gols do que ele tem feito. E o Luciano não tem jogado mal. Teve uma partida em que ele foi mal na finalização, se não me engano foi o jogo contra o Ceará, primeiro jogo do Rogério, que ele perdeu gols claros, mas o Luciano na construção é um jogador extremamente útil. O Luciano é um jogador que recebe uma bola sob forte marcação e consegue clarear a jogada. Ele tecnicamente é um dos melhores jogadores do São Paulo, para mim ele é um titular absoluto, a não ser que caia no nível técnico numa fase muito ruim, e não é o caso para mim, não é o caso, do mesmo jeito que outros grandes jogadores, até melhores que ele, ficam algum tempo sem marcar gols. Eu acho que o Luciano tem passado por uma fase com dificuldade para fazer o seu gol, ou os seus gols, porque ele quer fazer muitos gols, não estou falando de um aqui, outro acolá, mas de qualquer maneira, ele não tem jogado mal pelo São Paulo. Eu repito, para mim hoje, ele é um titular absoluto, ele é um jogador que não se mexe. Ele, inclusive, é um jogador que pode jogar como segundo jogador de frente, ou um jogador que pode atuar no meio-campo, na função que exerceu, por exemplo, Benítez, depois que entrou, porque o Luciano, além de ajudar na construção, é um cara que se dedica e ajuda também na marcação. Não é um jogador omisso, ele é um cara extremamente competitivo. Então, quando o cara se dedica assim e ele vê que o time está perdendo um jogo que o time teve tudo para ganhar, mas perde por questões tolas, por detalhes que são do futebol, e a vitória do Bragantino é uma vitória justa, porque ela não tem nenhuma interferência da arbitragem, apesar de ter sido uma arbitragem confusa, com lances equivocados, alguns para mim, inclusive com critério duplo na hora de marcar o que é uma falta ou o que não é uma falta. O jogador sai irritado, e eu acho que, para mim, o placar explica a reação do Luciano no banco, acima de tudo, apesar de ter algumas outras pequenas questões que também devem estar incomodando o atleta. Nessa rodada no Campeonato Brasileiro, a equipe do Bragantino venceu o São Paulo por 1-0. Nessa rodada também, o Corinthians foi até Porto Alegre e empatou por 2-2 com o Internacional. André Kfouri, no centro das discussões, eu tenho acompanhado e lido bastante a respeito disso, o técnico Silvinho. Você deve ter acompanhado o jogo aí. O que você tem a dizer para a gente a respeito da atuação do Corinthians, do Internacional e esse empate de hoje? Bom, vamos lá, Prieto. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, muito lento, muito burocrático, muito abaixo do nível criativo que se espera de uma equipe que reúne os jogadores que o Corinthians tem, considerando aqueles que não estão disponíveis nesse momento, e considerando também essa expectativa desmedida que leva a esses pedidos de demissão, essas solicitações externas de demissão da comissão técnica, a caracterização do Silvinho como estagiário, que é uma coisa típica de rede social, de quem não faz ideia do que está enxergando, não conhece o processo de montagem de equipes, mas pode ir a uma rede social, seja qual for, e dizer ali o que bem entende, mesmo que aquelas opiniões descritas passem mas muito distantes do que é a realidade da montagem de uma equipe profissional de futebol. Mas as pessoas esperam que, já que o Corinthians contratou 4 jogadores de alto nível, o time tem que jogar como o Manchester City, tem que jogar como o Bayern de Munique, tem que jogar como as grandes equipes da elite do futebol. E isso é uma utopia. Mesmo porque os 4 jogadores, esses 4 recém-contratados, que têm o dever de transformar tecnicamente a equipe do Corinthians, nem estão todos ou disponíveis ou no melhor das suas condições físicas. De modo que é muito importante ter paciência e considerar todos esses fatores. Então, o que é a fantasia, o que é o fetiche da rede social, ou dessa coisa ridícula e patética que é nota oficial de torcida organizada, tem que ser colocado de um lado. O futebol real tem que ser colocado de outro. E depois de um primeiro tempo ruim, depois de uma desvantagem no placar que era justa em relação ao que os times faziam em campo, o Corinthians reagiu, fez um segundo tempo melhor, mereceu a virada, e nenhum grupo de jogadores que não concorda ou não está confortável com a direção técnica que recebe,
vira uma partida fora de casa contra um dos bons times do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não venceu o jogo porque o futebol permite que o chute de fora da área, observando também os problemas defensivos que aconteceram no instante, na ocasião do gol do Internacional, mas o Corinthians deixou de vencer esse jogo porque um jogador acertou um felicíssimo chute de fora. O Cássio tem sido criticado, se jogou no chão, escorregou. Não acho que ele teria condições de defender a bola, mesmo se esticasse, saltasse na direção dela. Foi um tremendo de um chute que não deveria ter chegado ao gol. Aí está a falha defensiva do Corinthians. E isso aconteceu num momento em que o resultado era praticamente definitivo, já nos acréscimos. Eu fico com a resposta do grupo de jogadores, não só em relação àquilo que foi dito, principalmente pelo Fábio Santos, durante essa semana depois das críticas. Porque esse tipo de coisa pode ser, não da boca para fora, mas pode ser algo formal. Eu prefiro, e acho que é mais real, observar o que acontece em campo, no comportamento dos jogadores e no comportamento da equipe. E o Corinthians virou e quase venceu o jogo contra o Internacional. Para aqueles dirigentes que preferem terceirizar o seu trabalho, que querem apenas o bônus de estar no Corinthians e não o ônus de lidar com decisões impopulares, a resposta do grupo de jogadores foi clara e tem que ser considerada. Os jogadores do Corinthians estão ao lado da comissão técnica atual. É o que parece mesmo, como disse aí o André. Você viu alguma coisa errada no seu ponto de vista de escalação do Silvinho, na montagem do time para o jogo de hoje? Então, eu não consigo olhar para a escalação de hoje, para os jogadores que foram colocados, nas posições que elas foram colocadas, inclusive com o Roger Guedes dessa vez aberto, né? Porque o Vitinho é que acabou jogando mais centralizado e a gente reclamava depois do último jogo que esse negócio de colocar o Roger Guedes como o falso 9, você acaba perdendo a principal qualidade daquele jogador que talvez seja nesse momento ofensivamente aquele que mais pode te entregar. E hoje ele mudou isso. De resto, acho que você olhar para o meio-campo com o Gabriel. E com os dois recém-chegados, eu não discuto, não, a entrada desses. A escalação desse meio-campo, acho que é meio que óbvio. Você pode discutir, como sempre, e eu falo, acho que por aquilo que o Mosquito, que o Gustavo Silva fazia antes de chegar ao tal do quarteto. Acaba sendo até um pouco injusto com ele o fato dele nunca ter uma oportunidade para começar como titular. Os outros sempre estão na frente dele, né? Mas hoje ele tinha também uma ideia diferente de jogo, justamente com o Roger Guedes aberto ali de um lado e o GP aberto do outro. Então eu não consigo olhar, porque é aquela coisa sempre, sabe? A gente olha para o rendimento no primeiro tempo e fala, não, tá vendo, errou na escalação. O que estava tão errado na escalação do Corinthians no primeiro tempo? Eu não consigo... Isso tem que achar antes do jogo começar. Exatamente. Antes do jogo começar. Porque não se tem que achar ali. O que você falou? O que você falou quando saiu a escalação? Exatamente. Essa escalação aí, isso aí não. Aí depois que não vai bem, é mole de fato. Então, na hora que foi divulgada a escalação, não chamou atenção. Não me pareceu, não, que nada tivesse fora do lugar ali. De fato, o primeiro tempo foi ruim. De fato, ele fez bons ajustes ali no segundo tempo. O time melhorou, não ganhou como o André já descreveu, um belo chute. Acho que a gente pode discutir também o papel do Cássio no lance. Vamos depois discutir. Tá bom. Acho que podemos e devemos discutir. E vou te falar também, acho que quem sofre o baixo nível de crítica que o Silvinho tem sofrido, eu tendo a simpatizar quase que automaticamente. Porque uma coisa é você discutir o conhecimento de futebol que o cara tem, ou como ele está montando o time. Agora, quando você chega ao nível baixo de, num próprio canal do clube, um ex-jogador vir falar de como ele se veste, ou de como ele se porta, ou de coisas que não tem absolutamente nada a ver com futebol, eu sinceramente, automaticamente me solidarizo, me simpatizo e espero que ele tenha a capacidade de demonstrar. Hoje ele subiu um pouquinho o tom na coletiva. Ele falou um pouco do currículo que ele tem também como auxiliar técnico de treinadores importantes, de Roberto Mantini, de Tite. A experiência que ele teve como técnico na Europa, claro que foi muito breve e foi interrompida sem que ela tenha sido feliz, mas ele está tendo aqui uma oportunidade e ele merece ser julgado não por uma obra em início, porque é uma obra em início. O Corinthians montou esse time, montou entre aspas, no meio da temporada. Montou entre aspas porque montar você monta no começo. Aqui você está corrigindo, você está trazendo peças que você vai tentar fazer o máximo com agora, mas você vai pensar mesmo em ter algo sólido
vamos lá, vamos avaliar isso no começo da próxima e dali para frente. Eu acho que, no final das contas, qual é o grande benefício em fazer uma troca agora? Eu não consigo ver. Aliás, Léo, na boa, eu sei que eu sou absoluta minoria em relação a isso. Eu acho que se o Corinthians tinha a consciência de que contrataria os 4 jogadores que contratou, até mesmo a demissão do Wagner Mancini era discutível. Ela era discutível. Porque são condições completamente diferentes de trabalho. Então agora, porque você acabou de contratar 4 jogadores, já querer trocar o técnico, não faz sentido. E acho que isso que você falou das críticas de baixo nível, infelizmente, não quer dizer que caras com as ideias ou com o discurso do Silvinho seja sempre um bom treinador. Pelo contrário. Não, mas aí vamos discutir as coisas certas. Então, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, caras que têm as ideias ou o comportamento, ou até mesmo essa maneira, vamos dizer, teoricamente mais europeia de se comportar, como o Silvinho, eles tendem a despertar críticas de mais baixo nível, quer dizer, críticas de gente que vê o futebol de uma maneira mais ignorante. Eu acho que não tem outra palavra para parece um pouco algumas críticas que o Tite recebe. A palavra é essa. Né? O Tite hoje tem recebido algumas críticas que são muito pertinentes em relação à estagnação do trabalho e tal, né? Mas aí quando vai aos termos que ele usa, quer dizer, aí vai discutir o quê? Vai discutir perfumaria? Poxa, tem tanta coisa importante em futebol para se discutir. Oi, André, Posso falar um pouquinho sobre isso bem rápido? Pode falar. Pois o fato de um ex-jogador do Corinthians, o Marcelinho Carioca, e aqui não está em discussão o tamanho do Marcelinho como ídolo do Corinthians, ele tem a idolatria que merece ter, tem as impressões digitais dele cravadas para sempre em conquistas muito importantes, passou um trecho longo da sua carreira no futebol, jogando muito pelo Corinthians, nada disso está em discussão. O que está em discussão são exatamente as críticas pessoais no tom pastoral, digamos assim, gritando, como se estivesse pregando para alguém, falando da pessoa do Silvinho, da forma como ele se veste, da forma como ele se comporta, como se o Marcelinho tivesse alguma coisa a acrescentar ao Silvinho nesse aspecto. E como se a forma como o Silvinho se veste fosse equivocada por algum aspecto, e como se o Silvinho tivesse perguntado alguma coisa a alguém como o Marcelinho sobre esse assunto. Então, é absolutamente inapropriado e desrespeitoso que ele tenha feito esse tipo de crítica para diminuir o aspecto profissional do Silvinho no momento em que o Silvinho estava sob enorme pressão, correndo o risco de perder o emprego. Isto tudo dito, eu me permito imaginar que isso aconteceu de propósito. Foi divulgado no canal oficial do Corinthians no YouTube de propósito, para minar o trabalho do Silvinho, para aumentar a possibilidade da demissão dele. E se isso não é verdade, e se eu estou equivocado aqui, quem deve pedir desculpas é o Departamento de Comunicação do Corinthians, por permitir que as pessoas pensem assim. Porque a troco de quê? Num momento como esse, com o Silvinho pressionado correndo risco de demissão, o canal oficial do clube coloca um ex-jogador do tamanho do Marcelinho Carioca falando da roupa dele. É isso que eu pergunto. Por que isso aconteceu? Eu me permito acreditar ou pelo menos pensar na possibilidade de ter sido de propósito. E se foi, o Departamento de Comunicação do Corinthians precisa pedir desculpas públicas ao Silvinho. Eu acho que qualquer pessoa, corintiano ou não, sendo um jogador enorme, como é o Marcelinho na história do clube, ou sendo um jogador pequeno, ou um jogador que nunca atuou ali, tem o direito de comentar o trabalho de qualquer treinador. Qualquer treinador. E o Silvinho, obviamente, é um técnico de futebol. Mas você tem que comentar o trabalho. Você não concorda com a escalação, por quê? O time deveria jogar de outra maneira, como? Qual tem sido o equívoco? Há algum problema na gestão do elenco? Há algum problema no método de treinamento? Caso tenha informação sobre isso e conheça métodos de treinamento melhores para esse tipo de situação. Quando a coisa descamba para esse tipo de coisa que falou o André, roupa, terrão, fica com esse papo, obviamente é porque não tem argumento. Até porque eu gostaria de lembrar uma coisa para o Marcelinho, e meu respeito para o Marcelinho, pelo amor de Deus, nada pessoal. O Zidanilo, não é do terrão. O Sheik também não é um jogador do terrão, como o Cássio.
também não é um jogador do terrão. Como também não era o Ralf, como não era o Paulinho. Os campeões mundiais e da Libertadores, jogadores importantíssimos da equipe, não eram todos jogadores do terrão. São jogadores que honraram a camisa do clube de uma maneira que o torcedor sabe, no mínimo, tão bem quanto eu, se é que ele não sabe melhor do que eu sei. Então, esse papo de terrão, não terrão, camisa, é uma coisa meio ultrapassada. No tempo em que se discutia futebol sem se falar de coletivos, de preparação, num tempo passado, esse tipo de bobagem colava. É lógico que o jogador do terrão, que cresceu no Corinthians desde criança e que ganha títulos pelo clube, tem uma coisa especial. Se o cara é torcedor do clube, também tem uma coisa especial. Mas esses que eu falei, por exemplo, eu sei que nem torcedores do clube são. E são jogadores que deram os títulos que o corintiano, que não viu o 77, certamente, ou não viu 90, aí cada um com o seu gosto, certamente mais comemorou. Então, quando se parte para esse tipo de coisa, se parte para baixaria. Não se parte para uma discussão de futebol e a coisa fica suja no que diz respeito ao atual treinador do Corinthians, que, repito, pode ser questionado. Eu, por exemplo, no lugar da direção do Corinthians, chegaria no final da temporada e faria uma avaliação. O trabalho está bem encaminhado, ele é um treinador capaz de lidar com esse elenco e tirar o melhor desse elenco na próxima temporada, quando tiver um tempo de preparação, quando tiver o elenco com mais alguns jogadores que ele quer. Eu acho, por exemplo, que o Corinthians precisa de um volante, porque o Cantilho dá o toque de bola que o Corinthians precisa em saída de jogo, mas não dá a marcação. O Gabriel dá a marcação, mas não dá o ritmo de jogo. Quer dizer, você pode questionar ali algumas posições que o Corinthians tem. E o Silvinho é o cara para fazer isso. No final da temporada se avalia, até porque faltam 9 rodadas para o término do campeonato. Tirar o Silvinho agora, depois que o time conseguiu alguns bons resultados com ele, teve alguns tropeços, me parece uma coisa meio sem sentido nenhum, independentemente de ele ser ou não o técnico ideal para a próxima temporada do clube. E vamos lembrar que a equipe teve uma queda de intensidade quando ela passou a jogar 2 vezes por semana. Antes ela vinha melhorando nesse aspecto. Vamos ver o que vai acontecer quando agora volta a ter uma semana para treinar, se a equipe volta a desempenhar do início ao fim com um pouco mais de pegada, que é uma marca, obviamente, não só do que o torcedor do Corinthians quer, mas é uma coisa que faz parte da identidade do corintiano, com um time mais técnico ou menos técnico, ele quer sempre um time com muita pegada. Deixa eu lembrar que no Bola da Vez, aqui na ESPN Brasil, o Duílio Monteiro, participando do programa, garantiu, eu sei que essa palavra garantiu é sempre muito forte, se referindo a manter um técnico, mas ele disse que o Silvinho fica sim o ano que vem também, até o final de 2022. Aí aparece ali, empate, mantém a pressão em Silvinho. Se tivesse vencido, a pressão também não ia mudar. Seria um negócio assim, muito breve, depois de ter perdido o clássico para o São Paulo, como você citou, acho que enquanto falava do São Paulo, né? Uma coisa positiva, ganhou do Corinthians. Para o Corinthians, muito negativo, perdeu o clássico para o São Paulo. Mas onde eu quero chegar com isso? Sofrer pressão o Silvinho quer dizer que ele está balançando no cargo de técnico por conta do empate de hoje? Uma pressão do que aconteceu durante a semana, depois da derrota para o São Paulo, ou daquilo que o torcedor corintiano está exigindo do Silvinho? Ele está balançando no cargo? Então, eu acho que por conta do empate de hoje, certamente não, né? Esse não é o problema do Corinthians. Você pode discutir, questionar certas decisões do Silvinho, e acho que pode fazer isso em relação a qualquer técnico. Pepe Guardiola, que é o melhor técnico do mundo, foi questionado. E acho que questionado com razão, até depois de decisões que ele tomou na última final de Champions League, e isso faz parte. Agora, querer trocá-lo nesse momento, é claro que o Duílio falar que ele fica até o final de 2022, ninguém acredita nisso como uma certeza. Garantia, né? 2022. Ninguém acredita nisso. Todo mundo sabe que vai depender do que vai acontecer. Agora, garanti-lo pelo menos até o final dessa temporada é uma obrigação. É o óbvio. Assim, não tem muito o que se discutir. Eu acho que essas trocas desesperadas de treinadores, elas podem se justificar, sempre digo, para um time que está ali ameaçado de rebaixamento e aí pensando
em uma consequência parecida com aquilo que o Léo estava falando, né? Quando o Ceni chegou e a gente não sabe exatamente o quanto esse reflexo dos melhores jogos do São Paulo tem a ver com a troca imediata de treinador. A gente sabe que isso acontece muitas vezes no futebol. Isso, aliás, é matemático, né? Tem um estudo, eu não me lembro exatamente de quem, que comprova isso. São 7, 8 ou 9 jogos iniciais que, em geral, você tem uma melhora indiscutível e que depois as coisas tendem a voltar para um patamar, quando você troca de técnico no meio da temporada, para um patamar parecido com o que você tinha antes. Então, essa troca desesperada, ela se justifica para quem está ali ameaçado de rebaixamento. Então, deixa eu tentar meus pontos nesses 3 ou 4 jogos. Para o Corinthians, que inclusive está com 6 pontos acima de uma colocação que deve lhe dar uma vaga em Libertadores do ano que vem, não faria sentido nenhum fazer essa troca nesse momento. Se você quer discutir, como falou o Birner, você discute isso na hora que acaba o Campeonato Brasileiro. Deixa eu convidar um fã de esporte a uma reflexão sobre a garantia. Eu vou colocar aspas na garantia do Duílio, tá? Pense nos 20 técnicos da Série A do Brasileiro. Pense em cada um deles, em como ficaria a situação dele perdendo os próximos 3 jogos. Qualquer um. Qualquer um. Renato Portaluppi, Abel Ferreira. Você não consegue encher. Você não consegue. Talvez o Cuca então, só. Mas é isso. Cuca. Aí eu tô te falando assim: tenta encher os dedos de uma mão com 5 isso. Não e você garante que sobrevivem a 3 derrotas seguidas. Não enche os dedos de uma mão. Uma mão você tá. Cuca, Voivoda. Eu só garanto o Barbieri e Voivoda. O Barbieri. O Cuca pediu 9, 10 jogos de paciência no começo do campeonato. No estadual, lembram disso? É muito jogo, né? 10 dias ele falou. Então, Não, e o Birner colocou me dê aí 10 dias, pessoal. Mas 10 jogos não, 10 dias. 10 dias, é porque nós estamos falando de um Bragantino que tem uma pressão muito menor do que a média dos clubes do futebol brasileiro. Porque tivesse na mesma situação, fosse um outro técnico num clube com uma torcida de massa, ele ia entrar nesse carrossel. Imagina, é isso. Porque não adianta ele garantir, porque ele está fazendo o papel dele. Porque o que ele vai falar? Não sei não, vamos ver, né? Putz, hoje fica, mas amanhã não sei. Acho que qualquer técnico, quando senta à mesa com o presidente do clube, até usando uma brincadeira com o equívoco do André, se o presidente falar, te dou 10 jogos de garantia, onde é que eu assino? Independente. Assim, claro, na hora. Né, André? Na hora. Onde é que eu assino? 10 na jogos? Hora, na hora. Onde é que eu assino? Deixando claro que ele experimentou. Ele experimentou. O cara dá até um abraço no dirigente. Dá um beijo nele. E assim, para não falar que é uma coisa brasileira, é claro que no Brasil é mais frequente, mas ele experimentou isso no Lyon. Né? Ou ele teve tempo no Lyon? Não teve. Nenhum tempo. Nenhum. O Geraldo... Exato. Não vou lembrar. O que é? Diretor brasileiro, mas tudo bem. É o Juninho, né? O Juninho pernambucano. O José Geraldo Zica Júnior, ele fala aqui, escreve aqui no Twitter: é muito frustrante ver o time com a vitória na mão e sofrer o empate da forma como o Corinthians sofreu no final. Dava para ter saído com os 3 pontos do Beira-Rio. Obrigado, José Geraldo. E aí eu peço, se tiver fácil aí, colocar o gol que tomou o Cássio, porque o Léo pautou isso aqui no programa, né, agora há pouco, para a gente falar a respeito. Foi falha, não foi falha? Vamos começar com você então, Bertozzi. É que a gente está no primeiro gol ainda, né? No primeiro, certamente não. No primeiro ele faz o que pode, faz uma defesa difícil no primeiro lance, depois está caído no chão, tenta. Mas no lance do gol, aí, quando a gente chegar a ver, a impressão que eu tenho é de que ele não consegue se firmar para fazer o salto, ele perde equilíbrio, escorrega, e aí ele está vendido. Que não é um chutaço, mas não é um chute que chega aí no ângulo. Então, enfim, daqui a pouco a imagem vai mostrar isso. A impressão que eu tenho é de que era uma bola defensável. Enquanto não chega, então, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu tenho a impressão até que o André já falou a respeito desse assunto. Eu vou chegar lá no André também. Tá. Mas aquela fase complicada do Cássio já passou? Ele passou uma fase difícil. Eu acho que ele já teve uma sequência maior de erros. Passou? Né? E acho que esse de hoje, eu não sei se eu vou comparar esse a outras falhas que ele teve. Eu acho que foi um lance infeliz, um lance em que ele não teve o equilíbrio suficiente para fazer o salto e acaba caindo, né? A questão, né, Léo, a gente pode chamar um escorregão, porque eu tô contigo, a minha leitura é exatamente a mesma que a sua, ele escorregou.
A gente pode chamar o escorregão de falha? Não pode? Quer dizer, é uma falha técnica por conta da postura, de como ele se posiciona, não é? Não sei, eu não me sinto à vontade para fazer esse julgamento. Mas vamos chegar lá agora. Para mim, claramente, ele escorrega e porque ele escorrega é que ele não chega na bola, né? Essa queda que ele tem não é uma queda normal. Agora você vai chamar de falha ou não, eu acho que aí é uma escolha de cada um e talvez um goleiro tivesse mais rápido. Ele não escorregou, não. Eu achei a impressão que... Você acha que ele escorregou? Eu acho que ele não conseguiu... Ele não conseguiu firmar o pé. Firmeza no pé para saltar. O pé esquerdo. Isso. É essa perna que vai dar a impulsão. Exatamente. Ele não consegue firmar. Na hora que ele tenta firmar, ela escapa e ele cai no chão. Tanto que ele não sobe 1 centímetro. Ele vai não salta, né? Ele só vai para baixo, né? A bola desviou. Sim. Eu acho que ele foi surpreendido pelo desvio. Eu acho isso. E você, Birner? Eu não consigo dizer que isso é uma falha. Eu acho que o goleiro foi surpreendido também. Eu não sei se ele escorrega ou não escorrega. Eu até acho que na melhor fase do Cássio ele chega nessa bola, ele pega essa bola. Para fazer uma comparação, hoje em dia o Everton dificilmente toma um gol assim, a não ser que seja um lance atípico. Mas eu não vou conseguir colocar essa jogada na conta do goleiro. Até porque a finalização também foi feita com muito espaço, né? Aí você tem que encurtar, você tem que tirar o espaço, você tem que dificultar. Ou obrigar o jogador a tocar a bola de lado, ou a chutar muito mais pressionado, né? Ele conseguiu ajeitar o corpo, conseguiu olhar onde ia chutar. No futebol atual isso é uma coisa inaceitável. Então, se eu for olhar para a falha, eu prefiro muito mais olhar para quem devia estar tirando o espaço ali do que para o goleiro. Eu acho um lance completamente, dá para pegar, mas não é uma falha. André. O Cássio, ao longo da trajetória gloriosa dele no Corinthians, indiscutivelmente o principal goleiro da história do Corinthians, não há como nem conversar a respeito disso. O Corinthians tem ao longo da sua vida goleiros marcantes, goleiros simbólicos, goleiros que estão absolutamente marcados nessa linha do tempo. Aquele que é o mais bem sucedido e é o maior é o Cássio, não existe discussão. Mas ele sempre foi um goleiro que tomou gols que você olha e fala, um goleiro do nível do Cássio não deveria tomar esse gol. Ao mesmo tempo, ele sempre fez defesas que você olha e fala, como ele pegou essa bola. Este é o Cássio. O Cássio é assim. Ele não é um goleiro tão linear. E eu não estou dizendo aqui que os melhores goleiros têm de ser lineares. Não há como você fazer escolha. Você prefere um goleiro que pega a bola que não dá para pegar e que toma um gol que outros goleiros não tomariam? Não sei. No cômputo geral da lista de serviços prestados do Cássio ao Corinthians, o saldo dele é magnificamente positivo. Mesmo tomando gols que você olha e fala, talvez essa bola não devesse ter entrado. A de hoje foi uma dessas. Mas eu acho que ele não chegaria, mesmo se saltasse para a bola. Eu estou vendo aqui os comentários no Twitter e aí a gente tem um pouquinho, né, de uma referência do que o torcedor está pensando também, que eu acho que isso tem importância, né? O Éder Silva está dizendo, o problema é ver o Cássio falhar e ainda reclamar do companheiro. Ele reclamava ali alguma coisa, né? E conclui aqui, o que transmite falta de humildade em não reconhecer que falhou. Então, para o Éder aqui, ele falhou. O JPE fala, pois eu acho que o Cássio falhou no primeiro gol, que era para defender o cabeceio com o pé. As defesas com a mão também levam a espalmar demais para dentro da área. O Marcos Aurélio, vocês vão passar a vida inteira passando a mão na cabeça desse Cássio. Um goleiro pesadão e lento, um ex-jogador... Não, ex-jogador em atividade é demais, mas está escrito aqui. Está dizendo o Marcos Aurélio. Meu Deus, é fantástico. Não, isso eu acho muito pesado. É maravilhoso. Acho que é nosso dever discutir lance a lance, tentar entender. Claro. E tudo bem, e se a gente quiser fazer uma avaliação sobre a carreira, eu concordo com tudo que disse o André, ele nunca foi um goleiro de uma regularidade absurda, sempre no mais alto nível, só que ele se destacou muito nos grandes jogos. No Mundial ele estava voando. Então, mas nos grandes jogos ele fez defesas impressionantes, defesas incríveis. Claro que acho que talvez a defesa no lance do Diego Souza na Libertadores seja a mais lembrada, mas no Mundial também ele fez outras. Então, em jogos grandes, ele sempre se destacou. Mas
nunca foi aquele goleiro que se destacava pela regularidade e altíssimo nível em todos os jogos. Só que fazendo essa comparação com o que você chamou até de uma fase que não era tão boa, e eu concordo, eu acho que essa já não é mais a fase. Ele passou por uma fase muito pior do que a atual. O Cássio tem sido importante nos últimos jogos do Corinthians, ele tem defendido bolas difíceis, ele é um ótimo goleiro hoje, ainda. Né? Não é mais o melhor Cássio, mas está longe de ser o pior Cássio. Isso é engraçado também, porque ele viveu altos e baixos. Ele chegou aí pro banco com muita dele. Justiça. Até. Exato. Mas ele é um cara que talvez dependa muito, até... Né, ele tem uma sombra muito forte. O fã de esporte chama ele de pesado e tal, e acho que talvez a questão física também seja muito... esse é o ponto. Importante para que ele esteja bem ou mal. Se ele estiver um pouquinho fora de forma... Ele está pesado. Ele acaba Ele já reconheceu em entrevistas que aquele pior momento em que ele, quando ele parou para fazer a autocrítica, ele falou, peraí, eu tenho que corrigir isso aqui, eu tenho que estar bem fisicamente, se eu perdi a posição é porque eu mereci. Então ele já saiu de situações assim. E, gente, é uma história que vai completar 10 anos, então é quase impossível ela ser 100% linear, né? Ela vai ter seus altos e baixos. Mas, ô Léo, acho que assim, hoje, como eu tenho uma leitura muito parecida com a sua sobre esse lance... Se a gente tem a nossa leitura de que ele não conseguiu firmar o pé e acabou caindo, chame de escorregar ou cair, como for, eu acho que é uma falha diferente também daquela falha que o goleiro, de repente, não consegue segurar e joga a bola. Mesmo aquela tentativa de drible que ele já cometeu algumas vezes. Isso, ou mesmo não conseguir segurar uma bola e deixar escapar. Prieto. Quer dizer, são todas falhas muito diferentes dessa falha que a gente acabou de ver, se a leitura é a mesma que a gente teve. Oi, Birner, diga. Eu entendo as opiniões dos torcedores e as respeito, afinal o clube pertence a eles, vamos lembrar, a eles, ao coletivo, nesse caso corintiano, não ao indivíduo que faz parte desse coletivo, e aí é que nem uma democracia, né? A gente tem que fazer uma eleição, a maioria, para saber o que pensa a respeito de cada jogada, mas quando se toma um gol no final da partida, depois de uma virada contra um time competitivo e competente, como é o Internacional, fora de casa, uma equipe contra a qual o Corinthians tem muita rivalidade, mas muita rivalidade mesmo, o torcedor fica irritado. E aí, nessa hora, raras vezes ele vai olhar para o coletivo, para a construção de jogo se tinha que ter alguém marcando, vai olhar para os méritos do adversário, vai olhar para as coisas do futebol que são fortuitas, que às vezes acontecem, porque o esporte é futebol, ele precisa nessa hora quase sempre achar uma explicação, né? Então, nesse caso, ou vai para cima do Cássio, ou vai para gente que está passando pano pro Cássio, passando a mão em cima da cabeça do Cássio. Faz parte do futebol isso, eu nem quero que mude, tá bom? Eu concordo com você. Assim. Eu concordo com você. De um modo geral, a maioria faz assim mesmo, né? Procura um culpado. De um modo geral, realmente é assim. Agora, é a paixão, Prieto, faz parte, assim é o futebol. Como é que é? A paixão, né? É a paixão, Prieto, faz parte. A paixão é impulsiva e o futebol vive muito disso. Agora, o reserva dele é o Matheus, né? Matheus Donelli. Matheus Donelli. Essa sombra incomoda? É bom goleiro esse Matheus Donelli também, né? Eu confesso que não tenho condições de fazer uma avaliação de alto nível sobre... Eu também não tenho embasamento para isso. Sobre o Matheus Donelli. Eu acho sempre que goleiros inexperientes ou goleiros jovens, você tem muita coisa para avaliar, né? Então, a gente tem o exemplo recente do Hugo no Flamengo, que quando entrou, todo mundo já queria que não renovassem o contrato com o Diego. E aquilo ali já me parecia um absurdo sem tamanho. Rogério Ceni que mudou, né? Depois que... Sim, verdade. Por 3 ou 4 jogos já não. O Hugo tá pronto para ser o goleiro do Flamengo e tá aí o Diego pegando tudo que pega, jogo após jogo. Então, o goleiro não é uma posição que você avalia apenas as qualidades, as valências que o cara tem, a elasticidade, o reflexo e tudo mais. Tem uma série de questões ali psicológicas também, de como ele vai se comportar. É uma posição de uma pressão enorme, porque uma falha é uma falha que, diferente da falha do atacante, da falha do meio-campista, da falha do zagueiro. Uma falha do goleiro é falha que termina em gol. Então, é uma posição de muita responsabilidade e essa pressão a gente só consegue avaliar o quanto o jogador consegue ou não lidar com ela na hora que ele está ali no time principal, com o estádio lotado, e aí é difícil dizer se ele é ou não uma sombra. Eu joguei para testar vocês. Vamos supor, o Matheus joga. Vocês bancaram o cara. Joga muito, pega pênalti e tal.
No jogo seguinte vai fazer o quê? Não vai voltar o Cássio? Não é assim. Existem questões de hierarquia, de Quem respeito histórico. Não, se o Matheus entrar, por exemplo, entrar, jogar, pegar pênalti, pode acontecer. Agora... Ainda mais para goleiro. E o Cássio não joga contra a Chape, Exato. né? Não joga. Suspenso. Vai entrar o Matheus. Então é por isso que eu disse, pode acontecer ele fazer um grande jogo, mas ninguém imagina que então não, agora fica. Não vai acontecer. Ainda mais que... Por melhor que possa ser a atuação dele, até porque hoje as atuações do Cássio não são atuações que dizem, pô, o Cássio precisa sair. Teve uma época em que o Walter era o seu reserva e que o Cássio falhava o tempo todo e o Walter entrou e fez 2, 3 jogos na sequência muito bons. E aí ele é bom. Então, ele é muito bom goleiro, que está no Cuiabá. Ele é bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Tanto que a gente uma hora chegou a discutir, falou, gente, o meu negócio pro Walter é sair e jogar, porque ele é muito bom, por mais que ele seja reserva do Cássio, ele é muito bom para ser reserva de qualquer time. E ele, no final das contas, tomou essa decisão. Né? O André está concordando também, André? Ou você ia falar alguma coisa? Não, estou concordando. Acho que o melhor caminho para a carreira profissional do Walter era mesmo buscar um lugar onde ele fosse titular. Muito provavelmente, talvez, né, arriscando não retornar a um patamar de clube como o Corinthians, mas, evidente, isso está ao alcance dele por uma questão de capacidade mesmo. Mas até para mostrar, né, com regularidade aquilo que ele é capaz de fazer, não só esporadicamente como acontecia quando ele era reserva do Cássio. Em relação ao reserva atual, Matheus, nós vamos ter oportunidade na ausência do Cássio de ver o que ele é capaz de fazer. Mas como disse o Jean, pedir uma substituição simplesmente porque não se gosta do desempenho num jogo específico ou numa sequência de jogos do titular é um grande equívoco, é uma temeridade nesta posição. A não ser que você tenha um goleiro provado que aceite naquele momento ser reserva. Muitos clubes têm goleiros assim, experientes, comprovados, mas que entendem que tem um titular que precisa jogar. Não é o caso do Corinthians. É isso aí. O Bertozzi, quem é o líder do campeonato? É o Clube Atlético Mineiro. Galão da Massa? Esse mesmo. Então é assunto do Linha de Passe, né? Falou o nome inteiro, hein? Hã? Falou o nome inteiro. Falou o nome inteiro. É lógico, é assim mesmo. Encheu a boca para falar. Saindo aqui do tema que a gente estava discutindo de Esporte Clube Corinthians, nós vamos para o intervalo do Linha de Passe, voltaremos já. Então você já sabe que na volta tem o Galo, líder do Brasileirão, aqui no Linha de Passe. Continue com a gente. Até já.
intervalo, o Galo, líder do campeonato, tomou um susto, né? Tomou um susto, mas que foi legal para mostrar, como disse aqui no destaque o Léo, a importância de equilíbrio, de força mental do Atlético virando para cima do Cuiabá. Por favor, Bertozzi, discorra a respeito desta vitória do Galo. Então, como pela audiência rotativa da TV, Preto, eu vou retomar um pouco do que eu falei no meu destaque inicial para a gente seguir. Porque imagina isso acontecendo com 1 minuto de jogo, né? Estádio com um bom público e tal. E o Natan não vê ali o posicionamento do Everson, né? Acaba fazendo um recuo péssimo. Aliás, uma coisa curiosa, né? O Natan faz uma temporada monumental, mas às vezes está envolvido nesses lances, né? A falha contra o Palmeiras na Libertadores. Mas, Léo, você não divide um pouco com o Everson essa... eu acho que o zagueiro tem que olhar para fazer o recuo e acho que ele tem que ter noção ali de onde o goleiro vai estar. E essa bola, eu acho que foi um erro principalmente do zagueiro. Mas o que é importante aqui? Primeiro, a reação do torcedor, que tá tão focado nesse título brasileiro. E, aliás, não tem ninguém comemorando antes da hora, igual tá se dizendo por aí, viu? Acho que o torcedor tá bem ansioso, confiante, esperançoso, mas até porque já esperou 50 anos, pode esperar mais alguns dias para gritar campeão, dias ou semanas ou mais de um mês. Mas o Atlético continuou jogando, assim, como se fosse todo mundo reunido e falado, gente, o que nós planejamos pro jogo continua igual. Não mudou. Né? Não mudou nada. Então o time seguiu com cabeça no lugar, a jogada do primeiro gol trabalhada ali, de um escanteio curto e de uma bola enfiada, que depois a arbitragem até é corrigida, né? Porque tinha sido marcado impedimento. É uma jogada muito bem trabalhada e contra um adversário que só tinha perdido um jogo fora, que vinha de tirar pontos do Flamengo no Maracanã. É um time muito bem treinado pelo Jorginho. Aliás, é mais um bom trabalho da carreira do Jorginho. Então, se você olhar para o papel, tá vendo? Atlético e Cuiabá, jogo tranquilo. Não era um jogo tranquilo. E o Atlético conseguiu fazer o jogo fluir a seu favor, depois com o Arana brilhantemente cruzando para o Jair, aí tem o gol anulado por um toque de mão do Hulk no segundo tempo, mas o Atlético tem tido essa confiança passada para o torcedor de que as adversidades podem ser superadas, uma eventual eliminação de Libertadores como foi, ou uma perda de uma invencibilidade longa, como foi no fim de semana passado com o Atlético Goianiense, que era um jogo que o time estava bem, de repente comete uma falha, toma uma virada, mas já na quarta-feira responde com uma atuação excepcional, como foi contra o Fortaleza, e agora uma vitória num jogo difícil. E é uma vantagem confortável, primeiro sobre Fortaleza, que é o segundo colocado e tem que ser mencionado aqui, até para trazer de novo o tamanho da vitória de quarta-feira. Hoje o Fortaleza é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi batido por 4-0 no meio da semana. E para o jogo do fim de semana que vem contra o Flamengo, o Atlético trabalha com 2 resultados, né? Nós precisamos falar desse jogo também. O Atlético trabalha com 2 resultados. O empate com o Flamengo é uma vitória, na prática. Porque você impede que a diferença diminua e o Flamengo não teria mais confronto direto para tirar os pontos. E aí continuaria com os 2 jogos a menos, mas pelo volume de pontuação que o Atlético tem, considerando que depois do Flamengo são 3 jogos em casa, Corinthians, América e Grêmio, mas o Atlético dos últimos 18 jogos em casa, agora 19, enfim, tá sem perder, não perde desde a primeira rodada com Fortaleza, e a maioria são vitórias. Então é muito difícil imaginar uma queda tão grande de rendimento para o time perder o título. Agora, o campeonato se confirma rodada após rodada. Então, o quanto ele vai estar mais próximo ou não, vamos saber no próximo fim de semana. Mas é muito difícil ganhar desse Atlético. Eu acho que é um time que merece muito crédito por isso. Na quarta-feira, depois da Copa do Brasil, que nós estávamos juntos aqui, falamos bastante sobre o Hulk. A lesão que ele teve na mão, né? Ele sentado no gramado. Lembra que eu falei? Essa imagem é preocupante. Será que ele tem condições de jogar na sequência? Quanto tempo ficar fora? Se ficar fora, não teve problema nenhum, né? Aparentemente, jogou, fez gol. Aliás, foi muito bem de novo. E hoje o Diego Costa, que também já teve mais de um problema de lesão, né? E é uma coisa que já vinha acompanhando a carreira dele recentemente, mas hoje ele entrou muito bem no segundo tempo. Foi fundamental para ganhar disputas, para segurar a bola, para criar situações. Então não foi um 2-1 em que o Galo ficou acuado. Poderia até ter feito o terceiro gol, teve chances. Mas tá recuperando jogadores também, né? Vargas voltou, Savarino voltou, isso então que eu tá falar, com o mais robusto agora para a reta final. Fazia tempo no Brasileiro que a gente não viu o Galo com todo mundo à disposição. Então, assim, Nacho, Savarino, Zaratio, Diego Costa, Hulk, Keno, Vargas, todo mundo. Tá todo mundo à disposição. A maioria entrou ou começou jogando. Então, é um bom momento também por isso, porque o Galo agora vai enfrentar essa reta final de Campeonato Brasileiro com os seus rivais
não jogando grande coisa. Eu acho que tem um rival principal ainda, que é o Flamengo, que por pontos perdidos, no melhor dos casos, fica, né, a 7 pontos. Se vencer os 2 jogos que faltam, fica a 7 pontos. E esse era o objetivo do Cuca também, poder chegar no confronto direto com a tranquilidade de saber que mesmo eventualmente derrotado no confronto direto no Maracanã, o Galo continuaria na liderança. Isso já está mais do que garantido com esses placares. O Galo passa por uma série de jogos complicados por um aspecto ou outro. Então, o Léo citou o fato de ser o Cuiabá em casa. Hoje poderia fazer parecer que é um jogo muito simples, e não é. É um time que só perdeu um jogo fora de casa. Nos momentos psicológicos também, né? Então, depois da eliminação da Libertadores, poderia ser um momento de baque ali, se você perde o jogo seguinte, e mesmo tendo dificuldades naquela partida contra o Internacional e uma ou outra que veio depois, o Atlético conseguiu vencer. Então, realmente, acho que agora dá para dizer que o título brasileiro parece próximo, parece bem próximo. Mas, como disse o Léo, o futebol ele tem que ser jogado. A gente já viu muitas surpresas, seja nos pontos corridos, seja no mata-mata. Nos pontos corridos acontece menos. Recentemente, o Internacional, como ele disparou e cresceu no Exatamente. Final do campeonato então, passado. É preciso esperar. Mas o título parece próximo mesmo, por todo esse contexto que a gente citou. Tá, depois eu quero voltar, faço questão de voltar no lance aqui que divergiram aqui Jean e Bertozzi sobre a bola recuada pelo Natan. Eu também gostaria de me meter ali e falar sobre aquele lance. Diga, Birner, por favor. Me corrijam, por favor. O Atlético tem mais 30 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro, é isso, 33. né? 33. Tem o jogo atrasado com o Grêmio, que é um desses 3 33. em casa que vai fazer. 33, tem o jogo atrasado. O Flamengo tem 39 para disputar. Acho que a chance do Atlético perder, por exemplo, 3 jogos e empatar um é muito pequena, é minúscula. Se o Atlético perder 3 jogos e empatar um, o Flamengo, se a minha conta não estiver errada de cabeça, não sou muito bom com isso, tem que ganhar todos os jogos para ser campeão brasileiro. Não, é isso. São 7 pontos de diferença. Não, o Flamengo tem que ganhar todos. Se o Atlético perder 3 jogos, o Flamengo tem que ganhar todos os jogos para ser campeão brasileiro. É óbvio que o Atlético se tornou, a partir dessa rodada, o favorito à conquista do título, porque é um time que tem conseguido superar as dificuldades nos jogos em que não vai tão bem, situações adversas como a de hoje, porque a pior coisa que pode acontecer contra o Cuiabá é você tomar um gol rapidamente, porque o Cuiabá é um time que sabe marcar e sabe contra-atacar. E até sabe atacar um pouco, mas torna o jogo do Cuiabá, o jogo contra o Cuiabá, exatamente como o Jorginho, que eu concordo com o Léo, mais um bom trabalho dele, gostaria. E o Atlético conseguiu reverter, né? Numa jogada muito bem trabalhada e num cruzamento primoroso do Arana para o Jair. Assim, é primoroso. Não tem espaço para fazer aquele cruzamento. Ele faz o cruzamento como se tivesse colocado a bola com a mão do volante atleticano que estava na área, que é uma coisa bem treinada pelo Cuca. Então, é óbvio que o futebol se resolve dentro de campo. O Flamengo, nesse momento, é um time que tem seus dilemas internos, né? Com o treinador, com parte física, né? Eu diria que a torcida está muito ressabiada, ou uma parte da torcida, pelo menos, muito ressabiada com as decisões do Renato, com o futebol que o time vem jogando. A equipe às vezes faz jogos excelentes, às vezes faz jogos ruins, oscila muito, como foi ontem, por exemplo, contra o Fluminense, com vários desfalques, e ele tinha jogadores para fazer uma atuação melhor. Oscilações que o Atlético não tem. O Atlético até faz jogos piores, mas se os jogos do Atlético, os melhores, para mim, não acontecem no mesmo nível dos melhores jogos do Flamengo, porque o Flamengo, para mim, é um jogo mais vistoso, é uma questão de gosto, não é uma questão de capacidade de obter o resultado. Os piores jogos do Atlético são bem melhores que os piores jogos do Flamengo. E o Atlético tem dos seus principais jogadores em boa fase hoje, que conseguem resolver partidas. Então, acho que hoje, uma senhora vitória. Não adianta olhar, foi contra o Cuiabá. Não. Foi contra um time que marca muito forte, que só tinha perdido um jogo fora, que sabe se defender. E o Atlético conseguiu a virada sem muito sofrimento. E depois soube administrar o resultado e ficou mais perto de ampliar do que de sofrer o empate. Ou seja, o time está pronto para ser campeão. Se vai ser, eu não sei, mas ele se tornou o principal favorito, ou o favorito, à conquista do título.
O André Kfouri vai falar também sobre esse jogo, a vitória do Atlético diante do Cuiabá. Depois, o técnico Cuca vai falar aqui no Linha de Passe. Nós ainda vamos discutir a próxima rodada do Brasileirão com esses gigantes do Campeonato Brasileiro, do futebol nacional, o confronto entre Atlético e Flamengo. E como eu disse aqui, vamos voltar e jogar uma luz, se debruçar ali naquele lance, aquela bola recuada pelo Natan para o goleiro, que foi o primeiro gol do Cuiabá. Vamos lá, André, falando dessa vitória e o líder do campeonato no Brasileirão. Me chama na discussão sobre o gol contra de hoje no Mineirão, tá? Eu não vou falar nada sobre isso agora, mas gostaria de participar dessa conversa, eu achei interessante. É um assunto que todo mundo quer discutir. Eu vou me ater ao ambiente, né? Hoje nós tivemos no Mineirão o maior público, pelo menos num jogo do Campeonato Brasileiro, depois que nossos estádios aqui no Brasil passaram a receber público novamente. Mais ou menos 30 mil pessoas, se eu não estou enganado. É isso? É isso, Léo? Foi Sim. Isso, né? E o ambiente que se criou, que se construiu no Mineirão hoje, é o ambiente propício para times que estão determinados a ganhar título. Por que eu estou falando isso? Mas quando o time está jogando bem, o estádio enche. É verdade. Mas o Galo sofreu uma decepção recente quando foi eliminado pelo Palmeiras em casa, nesse mesmo estádio, na Copa Libertadores. E por mais que pareça evidente que uma eliminação àquela altura significasse que o Atlético iria acelerar, ou seja, ficar ainda mais determinado e inspirado para ganhar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, nem sempre a gente pode cravar como vai ser a maneira como uma equipe vai reagir a uma eliminação como essa. E o Atlético passou a jogar bastante bem depois disso. A atuação no meio de semana contra o Fortaleza foi uma das melhores do Atlético na temporada. E ela só não foi melhor do que a vitória sobre o River Plate na Libertadores, porque o Fortaleza, com todo o respeito que nos merece e com todos os elogios que também merece pela campanha em tudo que tem feito nesse campeonato, nessa temporada, não é o River Plate. Quando o Fortaleza vai a um estádio, a presença é completamente diferente naquilo que se sente e no que se respeita e no que se teme, quando é o River Plate que faz uma visita a um estádio brasileiro. Mas são exibições de gala naquilo que o Atlético é capaz de fazer com esse grupo de jogadores em partidas decisivas. E o que o torcedor fez no jogo seguinte? O torcedor disse: nós adoramos ver vocês jogarem, nós queremos estar perto e nós queremos ganhar o que tem para ser ganho. E essa comunhão, times de massa como o Atlético Mineiro, quando ela acontece, a tendência é o time se personalizar ainda mais, os jogadores fazerem até mais do que podem, ou, em relação à nossa percepção do que podem, e o trabalho da comissão técnica, que é muito complexo, ser facilitado na hora de fazer escolhas de jogadores, como por exemplo o Cuca terá no jogo de volta em Fortaleza. O resultado de hoje deixa o Cuca numa posição mais confortável para talvez tirar jogadores, descansar jogadores na volta da Copa do Brasil contra o Fortaleza, porque ele sabe que é uma diferença absurda de gols. Não acho que ele vai fazer isso, mas a tomada de decisão é um pouco mais confortável. E o Atlético está arrancando para ser campeão brasileiro e possivelmente para ser campeão da Copa do Brasil também. Então vamos lá, o técnico líder do Campeonato Brasileiro, falando agora aqui no Linha de Passe. Vamos saber como é que está a cabeça do Cuca, se ele está bastante confiante, otimista, já pensando lá na frente. Diga aí, Cuca! No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque ela pode ser 7 pontos de diferença e tem confronto diretos, tem com o Palmeiras também. Então, e os dois fora de casa, então eu não me iludo, eu sei que essa diferença é bom ter a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo, goleadas igual a de hoje, 1-0, 2-1, é que vão importar lá no final. Ser maduro, ser eficiente, saber que nós vamos perder pontos na competição e faz parte disso, como aconteceu domingo passado lá em Goiânia, e o mesmo time hoje venceu em casa, o mesmo time venceu na quarta.
Agora a gente está se expondo a outra decisão quarta-feira com Fortaleza. Também é outro engano, se alguém pensa, está decidido, não tem nada decidido. O futebol, ele é muito perigoso. Tudo é muito perto, sucesso e fracasso. Eu acho fundamental o Cuca falar isso. Pensar, sabemos que ele pensa isso, mas não só pensar. Eu me lembrei, sabe de quem agora? Do Tite. O Tite, ele usa bastante o externar, né? Que a gente falou. Né? Mas eu acho fundamental para a sequência do trabalho do Cuca com o Atlético, ele então externar isso, ele falar. Porque é exatamente nesses momentos, né, de condição muito emocional do campeonato, onde todo mundo vai tentar buscar alguma coisa. Né? Se ele dá uma derrapada e falar, agora o campeonato, é aí que vão pegar no pé dele. No em caso todo do sentido, Cuca, né, Prieto, a gente sabe que ele de fato deve ter uma desconfiança ali. Sim. Porque eu acho que esse externar, falar, muitas vezes o cara fala um negócio que ele sabe que, pô, esse campeonato está praticamente ganho e tá... Mas não tá. Mas o Cuca é muito desconfiado. O Cuca é um cara que... Essa característica que o Léo falou em relação à torcida do Galo, né? O Léo falava há pouco da torcida do Galo, uma torcida muito desconfiada, não vai ficar comemorando antes da hora. Eu acho que o Cuca é um técnico com essas características também, né? Ele é cheio de coisa, de achar que não vou fazer isso porque vai dar errado. Não vou... Então ele jamais seria um cara que falaria que as coisas estão muito próximas. Acho que nenhum técnico falaria, mas no caso do Cuca é o que você disse. Eu acho que ele também pensa. Pensa. Eu acho que muitos técnicos falariam isso, mas pensariam de maneira diferente. No caso do Cuca, é possível que ele realmente acredite que está muito longe ainda o título brasileiro. Eu, sinceramente, eu tô com ele e tô com a torcida do Galo também, que fica ali esperando. Assim, é isso. Uma torcida de milhões, você nunca vai conseguir enquadrar o comportamento de todos igual. Né? Vai ter um ou outro lá que já pode estar estourando champanhe, soltando foguete, mas, cara, é muito irrelevante perto do todo. Já fez a faixa. Já fez faixa. Isso aí dá uma zica danada. Mas, em geral... E o Cuca conhece bem o Atlético, né? Ele conheceu como rival e hoje ele é um dos técnicos que mais dirigiram o time na história, voltou e o título mais importante desses últimos 50 anos foi ele quem conquistou. Ele conhece bastante. Então, acho que o atleticano conviveu com tantas ilusões e frustrações em 5 décadas que ele dificilmente vai queimar a largada agora, vai soltar um grito antes da hora. Realmente, assim, E acho que a questão do Cuca, assim, é trabalhar. O que pode acontecer de pior quando tivermos o mesmo número de jogos? O que pode acontecer de pior? O Flamengo ganhar 2, então são 7. Ganhar o confronto direto, são 4. Ele tem o Palmeiras, é um jogo muito difícil. É o pior cenário. Aí, o Palmeiras, se não me engano, o jogo do Atlético é o anterior à final da Libertadores. Sim. Então, assim, convenhamos que... Mas entra... Vai ser um Palmeiras reserva, com certeza. Entra a questão pragmática. Aí entra analisar, além da matemática, o que os times estão jogando. Então, é o que o Birner colocou. É muito difícil imaginar o Atlético perdendo a quantidade de pontos que ele teria que perder para não ser campeão brasileiro. É muito difícil imaginar, porque hoje é um time que perde pouquíssimos jogos. É isso. Né? O que quer dizer ai? É porque na vida, como no futebol, o que a gente tem de prático é o hoje. O resto são sonhos, possibilidades. E o Cuca foi muito realista na entrevista. Eu acho que ele tem que pensar no hoje, no próximo jogo. Ele não tem como ganhar os jogos que ele precisa todos na semana que vem. Não tem como vivenciar isso tudo na semana que vem e não precisa nem ter pressa para isso. Eu acho que é uma entrevista muito madura e muito realista. Não é papo, não é só uma questão de ser desconfiado. Vou usar um termo atual, pés no chão mesmo. Porque o Atlético vai ganhar o campeonato jogo após jogo. Ele não vai jogar todas as partidas na próxima rodada e não pode ter nenhuma espécie de deslumbre, de acomodação, de grande projeção. É necessária concentração na próxima partida contra o Flamengo para que as coisas aconteçam do melhor jeito possível, para que o time se aproxime ainda mais do título. Isso é tudo que qualquer técnico de futebol pode fazer. Ele só tem que pensar lá na frente na hora de poupar jogadores. E eu acho que contra o Fortaleza é uma oportunidade. Por mais que o Cuca diga que não está classificado, e no futebol, falei disso da semana passada com o Léo,
A única vez que eu vi uma remontada dessa foi exatamente contra o Atlético do Rosário Central, numa final sul-americana, mas com muitas coisas atípicas, bombas sendo jogadas no hotel do Atlético Mineiro, ameaças num futebol bélico que hoje em dia não cabe mais, não existe mais, né? Não era uma questão só técnica do jogo jogado como é hoje, mas ele precisa fazer uma partida no meio de semana. Ele pode fazer com o time reserva e deixar os titulares no banco. Se por acaso a coisa apertar, o Fortaleza precisa fazer 4 gols para levar a decisão para os pênaltis. Aí ele vai lá, coloca os jogadores, tenta mudar a situação, mas não tem o porquê de ele pensar no jogo da quarta-feira sem pensar no jogo de domingo. Então eu acho que o próximo jogo que ele tem que pensar de fato é o jogo de domingo, administrando a quarta-feira no meio do caminho. As outras 10 rodadas, depois dessas, ele pensa depois. Aí ele pensa depois da rodada faltando 10, ele pensa faltando 9, jogo após jogo, porque esse é o único jeito que se ganha campeonatos no futebol. Não tem outro. Do outro jeito você pode perder, não ganhar. Desse jeito a sua chance de ganhar aumenta, então eu gostei muito da entrevista do Cuca, achei ela honesta e realista. Perfeito. Por isso que eu comecei elogiando a entrevista dele. Né? Porque ganhar o campeonato faz parte esse tipo de declaração também. Sim. Né, num momento tão delicado, né, que eu já posso chamar de reta final do campeonato. Entender, Prieto, que mesmo uma derrota no sábado manteria as esperanças do Flamengo, porque assim, só um time pode sair do sábado com a impressão de que já era, que é o Flamengo. Né? O Atlético não. Posso citar o exemplo oposto? Em 2012, tem um jogo muito marcante, Atlético e Fluminense, que o Galo ganha no final com o Leonardo Silva, jogadaça do Ronaldinho e tal. E foi uma coisa, deu um baita impulso ali e tal. Mas não deu. O Fluminense estava bem na frente, continuou na toada dele. Então acho que a semana do Atlético tem que ser bem trabalhada no sentido de que só um time pode sair desse jogo com a sensação de que agora é jogar uma toalha. E não é o Atlético, né? Nenhum resultado vai resolver o campeonato, pelo menos nas próximas 2 rodadas. Nenhum resultado. Não. Acho que mais rodadas até, né, Pedro? Então, não, eu entendo. Grandes goleadas. Assim, nada vai decidir o campeonato eu agora. concordo com os elogios feitos à entrevista. Eu entendo que no caso do Cuca ela é verdadeira. Eu só acho também que não vamos exagerar, porque essa é uma entrevista padrão, é isso que eu estou querendo dizer, assim. É uma entrevista que qualquer técnico daria. Não, pera lá, precisamos, né, ter calma, porque afinal de contas temos 10 rodadas. É importante, Jean. Não, eu acho que sim, é importante, mas eu digo, mesmo, sei lá, um técnico mais falastrão, eu vou pegar o Renato Gaúcho, que acho que é um bom exemplo de um cara que fala que o Renato Gaúcho, mesmo que estivesse na mesma condição do Cuca, não ia falar algo de muito diferente. Mas deu aquela célebre entrevista, vamos brincar no Brasileiro, né? Em outros tempos, talvez. Então, tudo bem. De fato, por isso que eu peguei o exemplo do Renato, que talvez ele seja o extremo oposto do Cuca. Eu acho que o técnico faz isso quando ele acha que ele precisa injetar uma dose de confiança a mais no time. E ele foi perguntado a respeito também, né, Léo? Acho que é isso, assim. Ele foi perguntado a respeito disso, quanto que o Atlético já tinha ganhado o campeonato. Evidentemente, ele ia, acho que, seguir essa toada. E tá certo ele. André, quer falar do Cuca também? Senão, eu quero entrar naquele lance do gol contra do Natan. O que você acha, André? Vamos lá, vamos pro gol contra. Estou de acordo com a leitura geral da entrevista. Tá, então vamos lá. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós vamos colocar o lance. Diga, André. Vai lá. Nós vamos colocar o lance. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Há um tempo, no passado mesmo, conversando com jogadores, vários, né, dos quais eu já entrevistei, e vocês também, existiu uma recomendação, jamais recuar uma bola para o goleiro na linha do gol. Era uma recomendação que mudou. Sim. Que mudou. Isso é muito claro, mudou. Né? Você vê o... Se treinava subindo montanha também. Também. Né? Então você vê hoje bolas sendo recuadas para o Everson, dentro da pequena área, para o Everton, para o Neuer, para o Alisson e para tantos outros goleiros. Então aí, a minha impressão é que faltou confiança, porque o Everson sai totalmente do gol e o Natan joga essa bola para trás, imaginando que o Everson estaria onde? No gol, como se faz hoje. Hoje um goleiro não sai e abandona o gol para receber uma bola fora, mas o cara não vai recuar a bola na direção do gol. O problema é que a imaginação não serve dentro do campo de futebol. Ele procura um companheiro de linha e não percebe onde está o Everson.
O Everson, ele se desloca para oferecer o passe mais fácil, mais curto. Ele tá perto. Isso. Por isso que eu acho que o erro, principalmente, é do Natan, porque ele não tem a percepção espacial ali de onde tá o Everson e acaba botando pro gol. Concordo que não tem mais isso de não recuar na direção do gol, até porque os goleiros são muito habilidosos hoje, tem que ser. E nem que tem que parar de recuar pro goleiro, porque o jogo fundamentalmente passa pelo goleiro ser, com a bola, um jogador que pode receber um passe, dar um passe e iniciar a jogada, especialmente o Everson, que é de primeiro nível nisso. Vai dar briga aqui. Né? Tá bom. Eu acho que o Everson abandonou demais o gol. Demais. Correu um grande risco de abandonar a meta. Fala aí, André, que você disse que queria discutir isso também. Faz algum tempo, o Hugo, que foi mencionado agora há pouco na nossa conversa sobre goleiros, o Hugo Nenec, no Flamengo, levou um gol numa situação semelhante, né? Mas a bola não passou por ele. Ele tentou dominar o passe, tentou driblar. Foi um jogo entre Flamengo e São Paulo. Brenner. Perdeu a bola e o Brenner fez o gol. Naquela época se discutiu muito que o passe foi no pé errado, porque se o passe fosse no pé certo, ele não precisaria dominar. Se não precisasse dominar, não ia querer driblar, e se não quisesse driblar, nada disso teria acontecido. Existe aí um certo terraplanismo, que é aquele cara que acha que tem que dar um chutão e acabou, né? Vamos mandar a bola para o outro lado do campo, vamos devolver a bola para o adversário, porque assim a gente não toma gol. Quando na verdade se toma muito gol quando se devolve a bola para o adversário. Acontece que o gol demora um pouco mais para sair, né? Porque a bola precisa chegar até a área de onde ela saiu. Mas essa é outra conversa. A conversa é que o Cuca treina o recuo para o goleiro? Os recuos para o Everson tem que ser em qual pé? Porque essas minúcias são treinadas no futebol. E muita gente não sabe disso. A escola do jogo de posição determina como tem que ser cada passe. Em qual pé? Dependendo da área do campo, dependendo do receptor, se é destro, canhoto, onde ele está, se está de costas, se está de frente, todos os passes são treinados para na hora do jogo serem feitos da forma mais precisa possível, conforme a ideia de jogo do time. Então, na minha visão dessa jogada, sem saber o que o Cuca treina nesse tipo de lance, o Everson facilita a jogada do companheiro dele. Ele sai da boca do gol e como se ele estivesse dizendo, porque um passe é uma conversa entre dois jogadores, como se ele estivesse dizendo, eu estou facilitando a sua vida, dê o passe mais simples. O passe que ele recebeu foi o mais complicado. Na minha opinião, o erro não é do goleiro, embora a imagem seja ruim para ele. A questão é, de que maneira o Atlético treina esse tipo de jogada? Só sabendo disso a gente vai entender quem cometeu a falha maior entre quem fez o passe e quem deveria ter recebido. Eu concordo contigo sobre a questão do treinamento, isso é a base da discussão, perfeito. Mas independentemente do que é combinado, acho que nesse lance a responsabilidade cai toda em quem deu o passe, nenhuma no goleiro, porque mesmo sendo uma situação treinada, caso, por exemplo, o Cuca diga, nunca saia debaixo das 3 traves para receber o passe, né? Nunca se posicione fora da zona do gol. O jogador tem que olhar. E eu tenho mais uma dúvida que eu não vi discutirem. Ele ter olhado para o goleiro e errado o passe. De ele ter visto o posicionamento e se equivocado no passe. Eu também tive a impressão que ele olhou. Ele olha procurando um companheiro, um outro zagueiro, talvez. Eu tive a impressão que ele olhou. Até por isso, se ele olhou, ele perde o tempo e a posição da bola. Quando ele olha para frente, isso é claro. Dá para ver nessa imagem aí, ó. Olha lá. Naquela virada ali. Ele olha para o meio ali. Ele olha, quando ele volta, a bola não está mais. Engraçado que ele até parece parar para olhar se tem uma outra alternativa, e tem, acho que é o Guga ali chegando, né? Mas ele acaba optando pelo passe para o goleiro. Eu tô de acordo que a principal responsabilidade é do Natan, mas pelo gesto técnico ali e pela talvez até demora de reação do Everson para, ainda que seja corrigir um erro do seu zagueiro, eu divido as responsabilidades. Eu acho que não dá para jogar só no goleiro, não. Para mim, eu tô com o Prieto, tem uma divisão aí
de responsabilidades. Na minha opinião, não é nem o fato dele ter saído demais do gol, porque eu acho que sair do gol é justamente, ele sai para facilitar a vida do Natan. Mas na hora que o Natan faz o passe, a impressão que eu tenho é que, ainda que tenha sido uma atitude equivocada e um passe equivocado, o Everson tinha como reagir melhor ao erro do seu companheiro. Mas eu gostei dos argumentos de vocês também. Teremos Atlético e Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é um dos confrontos, mas é o confronto do líder com o rubro-negro que busca e ainda acredita no título do Campeonato Brasileiro de 2021. E eu trago uma informação agora da lesão do atacante Pedro. O Jean conversava aqui comigo a respeito disso também. Ele realizou um novo exame e constatou uma lesão de menisco no joelho direito. Vai ser realizada uma artroscopia amanhã, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para ser mais preciso. Artroscopia. No momento que a gente discutiu isso aqui, se eu não estou enganado, foi no intervalo do programa, e eu acho que o Birner, foi o Birner que falou alguma coisa, artroscopia, falou, volta a recuperação é rápida. Foi isso mesmo, Birner, ou não? Sim, se a cirurgia for bem feita e for um problema simples, eu já vi jogadores voltarem em 30, 40 dias pro time. Me perdoe. 30, 40, não, 30, 40 dias, aí não há tempo de disputar a Libertadores. Eu estou pensando o seguinte, me corrijam os especialistas, por favor, se eu estiver errado. A artroscopia é uma cirurgia investigativa. Também me corrijam, por favor. Ou seja, ela pode descobrir um problema maior e aí o afastamento for ser maior. Mas a gente está falando em dificilmente o jogador voltar a jogar em menos de um mês. E aí sim, o que é voltar? É voltar a ter condição de jogar? Ou voltar e ir para o absoluto sacrifício, sem treino, sem recuperação plena, e apenas porque é uma final? De um jeito ou de outro, a gente tem de tratá-lo hoje como uma dúvida para a final e como uma ausência certa para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Isso aí me parece bem claro. E assim, não é um titular. Cara, é como se fosse, né? O Gabigol vive um momento aí em que os gols não estão saindo com facilidade, o Pedro tem sido super importante sempre. Fez 2 ou 3 jogos, mais ou menos, o Gabigol. Sim, ou começando ou entrando, então é um desfalque para mim sentidíssimo já para o jogo de sábado, que é praticamente uma final pro Flamengo. Exato. Sem falar na semifinal de quarta-feira, evidentemente. A minha leitura sobre a final da Libertadores é exatamente como a do Léo. Eu acho que, assim, se a gente falar de um cara voltar para um jogo como esse, 3, 4 dias antes da decisão, é difícil imaginar em que condições ele vai ter condição de jogar e tudo mais. De qualquer forma, é um desfalque já certo e muito pesado para o brasileiro, para um Flamengo que já está sofrendo muito com ausências, talvez dos seus jogadores mais importantes, 2 dos 3 mais importantes, né? A Arrascaeta, principalmente, mas também o Bruno Henrique. Então, é um Flamengo que tem sofrido muito com problemas físicos e a fase é tão ruim nesse aspecto que acho que, para o torcedor que está pensando só na final da Libertadores porque acredita que o brasileiro ficou muito complicado, no fim, o fato do Arrascaeta e do Bruno Henrique estarem ausentes nesse momento e poderem ter um tempo, inclusive, de voltar a entrar em forma para estarem no auge na final da Libertadores, talvez seja até um bom negócio. Porque é impressionante como o Flamengo está perdendo jogador o tempo todo por lesão. Da forma como vocês estão discutindo, né, a leitura primeiro do Léo e que o Jean concordou, e vou com o André também, a de que, olha, ele passa por essa cirurgia e de repente não tem condições 100%, vai para o sacrifício. Mas ele já vinha com esse problema no joelho? Ele já tinha esse problema? Porque ele entrou em campo contra o Atlético Paranaense. Ele entrou contra o Atlético. Entrou. Inclusive ele fez gol recentemente. Eu quero falar sobre isso, Prieto, por favor. Pois não. Pode falar, Birner, diga. O Renato ontem na entrevista disse que colocou o jogador em campo mesmo com problemas, e isso agravou a lesão dele. Falou sobre o Pedro e falou sobre o Bruno Henrique. É isso aí. Numa explicação sobre a questão de poupar ou não poupar jogadores. Se ele fez isso... Essa é a discussão, desculpa, Vitor. então. Claro, André. Sobre o Bruno Henrique, ele deu uma declaração que é de difícil interpretação. E eu não quero correr o risco aqui de fazer a interpretação errada, mas ele disse... Outro dia, algo nessa linha, outro dia eu escalei o Bruno Henrique para que ninguém dissesse que eu estava poupando o jogador e aí, ele não voltou. Então é um erro do Renato. Se eu interpretei corretamente, foi o que eu entendi. O Bruno Henrique foi mal escalado, não deveria ter jogado.
Então, eu acho que essa é uma coisa para o Flamengo olhar com bastante atenção. Até porque o Renato não é médico, mas ele tem um corpo de cientistas que ajudam na escalação dos jogadores a definirem, que definem qual a condição do atleta, se deve ou não entrar em campo. Eu sempre gosto de lembrar do jogo contra o Grêmio de volta da Copa do Brasil, quando ele colocou o time titular e não precisava, ou seja, eu acho que tem uma questão ali de planejamento, às vezes tratando a Copa do Brasil como se fosse do mesmo tamanho do Campeonato Brasileiro, e não é, né? Agora, se o jogador teve uma lesão agravada, com a possibilidade de isso acontecer, simplesmente porque, para agradar a opinião pública e dizer que não está poupando, eu acho que é uma coisa bem complexa e vou te falar, nunca ouvi nada sobre abertamente assim, que eu me lembre, na história do futebol. Aliás, teve a declaração do Renato ontem, né? Quem tudo quer, nada tem, que é impossível ganhar tudo. Vamos deixar uma coisa clara, Léo. Desculpa te interromper, claro. Mas vamos deixar um negócio claro aqui entre todos nós do programa. Já faz tempo que nós estamos vendo, não vamos fazer acusação, como o André também foi muito cuidadoso com relação a isso. Mas é muito claro o incômodo do Renato, as críticas dele poupar ou querer poupar jogadores. Ele fazia diferente no Grêmio. No Grêmio ele fazia e mandava. Abandonou o Campeonato Brasileiro, botou todas as forças na Libertadores da América e depois chegou mas no Grêmio, folgas do Brasileirão. No Grêmio ele também dizia que com o dinheiro do Flamengo certas coisas ficam mais fáceis. Sim. Não, eu citei só um exemplo de e era aplaudido nas coletivas quando ganhava. Eu estou, inclusive, corroborando com o seu ponto de vista. Ele está incomodado. Aí ele diz ontem, quem tudo quer, nada tem e tal, é difícil ganhar tudo. Claro que é difícil ganhar tudo. Mas no mundo inteiro, o time do elenco mais poderoso, o time que tem mais condição, tenta ganhar tudo. Tem uma diferença aqui entre conseguir ganhar tudo. O City do Guardiola tenta ganhar tudo. Tenta ganhar tudo. Mas você não desiste de antemão do campeonato. Você não larga o campeonato. Se você tem o melhor elenco, inclusive. Acho que esse é o ponto. E poupar, evidentemente, ninguém tem problema em ver um técnico poupar jogadores se você os está poupando por uma questão física. Claro. Porque ninguém está pedindo para que jogadores que correm risco de se machucar seriamente sejam escalados. Está administrando mais do que poupando, né, claro. Mas ontem, assim, o grande equívoco que ele cometeu, fora essa questão de ter confessado, entre aspas, que escalou o Bruno Henrique, só para que não dissessem que ele poupou, não entendi direito isso, quero frisar de novo. Mas ele cometeu um equívoco que foi o seguinte: não dá para ganhar as 3 competições, nesse sentido, quem tudo quer, nada tem, enquanto o calendário for assim. Porque enquanto se jogar 3 vezes por semana, não dá para ganhar. Vai dar para ganhar quando se jogar uma vez por semana só. Bom, jogar uma vez por semana só é utópico, mas na Europa, os times que ganham os chamados tripletes, e são poucos na história, aconteceram poucos tripletes na história, eles ganharam jogando 3 vezes por semana em um determinado trecho da temporada. A questão é que no total de jogos, são entre 20 a 30 atuações a menos do que se faz aqui no Brasil. E é por isso que não dá para ganhar as 3 aqui no Brasil, jogando a quantidade de jogos que se faz. Essa é a diferença. Então o problema do calendário que ele aponta corretamente, a solução não é essa que ele julga ser. A solução é fazer menos jogos. E nós todos sabemos como se resolve isso. Sim. Você tira a quantidade de jogos reservada religiosamente todos os anos para os campeonatos pujantes estaduais. Os jogos eleitorais da CBF. Nós tínhamos até pouco tempo o linha de passe todo em home studio. Nós temos agora aqui o mix, né? Nós 3 aqui no estúdio, com o remoto, o André e o Birner. E temos também o Pedro Ivo Almeida. Obrigado, Pedro, que me manda mensagem aqui dizendo o seguinte: ele transcreve... É muito importante, muito sério isso que a gente está discutindo. Ele transcreve aqui a fala do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Então, aspas do Renato. Atenção, hein? O Renato disse o seguinte, eu vou ler exatamente o que falou o Renato Gaúcho. O Pedro estava com dores muito fortes no joelho. Levamos para jogar contra o Atlético correndo um risco. Jogou 15, 20 minutos e agravou a lesão. Foi por isso que eu te interrompi. Porque é isso que estava me chamando a atenção. Ele jogou contra o Atlético. Esse problema não surgiu hoje, não é de agora, não é de ontem.
né? E mais, sobre o Bruno Henrique, ele disse o seguinte, aspas para o Renato também, colocamos para mostrar que não poupamos, fecha aspas. Tá aí, ó. Eu acho que... Então pronto, Desculpe. por isso que eu puxei, desculpa. É sério discutir isso que está acontecendo agora. Obrigado, Pedro. As duas frases, as duas declarações não dão muita margem para outras interpretações que não as interpretações que a gente trouxe aqui. E é um absurdo, são declarações absurdas. Aliás, na boa, não são novidades, né? Declarações absurdas do Parece Renato. que não, Eu né? acho que... Parece que não, parece que não. O cara não tem 100% de condição. Aí eu também já aprendi uma coisa. 100% também não existe. Não entra jogador 100% Porque assim, pra jogar essa uma coisa, partida. para não falar que foi poupado. Ele não pode falar, o Bruno tá fora não porque foi poupado, mas porque o departamento médico disse que tem um risco de agravar lesão aqui. Ponto. E ninguém ia discutir, Exato. né? Isso já chega Utilização, como qualquer né? técnico faz. Hã? Oi, Bini. Não, e tem uma coisa, o departamento médico, nenhum médico recomenda que o jogador atue podendo agravar uma lesão, a não ser, aliás, o médico recomenda que não atue. Aí chega o jogador, você conversa com o jogador, o treinador conversa, de preferência o jogador tem a especificidade do problema dita pelo médico, e de repente é uma final, uma decisão de Libertadores, um jogo da vida, e o jogador vai para o sacrifício. Claro. Isso acontece, muitas vezes foi assim no futebol, não tem nenhuma novidade. Não era o caso dessas vezes, não era o caso dessas vezes. Então, se o departamento médico não recomendou colocar o jogador em campo e a diretoria não obrigou o treinador a colocar o jogador em campo, e eu duvido que a direção do Flamengo escale um jogador, para quem eu devo olhar? Para quem eu devo olhar não é buscar um culpado, a botar alguém na cruz, não sei o quê, discutir o que aconteceu, xingar, né? ofender. Mas é preciso que a gente entenda o que está acontecendo, porque se o jogador tem dores fortes no joelho, e se por acaso houve a recomendação de não atuar, porque a outra possibilidade é de o jogador não ter sido examinado, ou ter sido examinado e não ter sido detectado a possibilidade do problema. E eu acho que isso não vai acontecer, porque médicos são cientistas e o Flamengo tem um histórico de boa recuperação e de ótimos tratos dos jogadores nas últimas temporadas, né? Então, por que o jogador foi para o campo? Por que o jogador foi para o campo? Usar isso depois de um tropeço, de um clássico contra o Fluminense, para explicação de algo da temporada, cara, dá muito, para mim, como diria o velho político, está tergiversando. Aí tem três condições aí para a gente entender também, e é isso que a gente colocou aqui no programa. Quem foi o responsável por colocar o Pedro no jogo? Foi o Renato? Foi o departamento médico que liberou ele para ser escalado e tem a direção. São três lados. Não é só o Renato, não é só o departamento médico. A gente precisa entender quem é que decide a convocação e escalação. Porque decidiu convocação, já discutimos isso. Se foi convocado, é porque Prieto, tem condições. O problema é 30 que segundos, as declarações do Renato, elas praticamente chamam para ele a responsabilidade. Esse é o problema. Porque se ele tivesse, olha... Mas é natural, né? Se o departamento médico tivesse liberado os jogadores, o Renato tinha todo o direito, como fez, de escalar... E aí ele ia falar, poxa, me disseram que ele estava ok, e não ia falar isso, mas a gente ia entender isso. Só que na hora que ele disse que colocou o jogador para provar que ele não poupa, ou que o cara estava sentindo dores e que ele sabia do risco, aí eu acho bastante discutível mesmo. Então, óbvio que é uma responsabilidade aí compartilhada de departamento médico e do treinador. Vamos saber o que está acontecendo aí na frente, porque o Flamengo jogava muito mais para só empatar com o Atlético Paranaense, com todo o respeito que merece o Atlético Paranaense, ao Fluminense, que merece respeito também, mas para onde está indo esse Flamengo? É o que a gente vai entender aí no jogo contra o Galo e na sequência do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o intervalo, até atrasamos um pouquinho aqui, voltamos já já com Linha de Passe. Até mais, pessoal.
Pessoal, estamos de volta para desejar uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Um abração, André. Abração, Birner. Valeu, Bertozzi. Um abraço, até a próxima. Valeu, Jean. Para todos, ótima semana. Ótima semana para todos nós. Tchau, pessoal. Até a próxima. Para você ligar. Fala galera ligada no canal Fute Hobby. Bom pessoal, encerramos aqui o programa Futebol 90 não, perdão, Linha de Passe ao vivo. Voltamos aí galerinha, amanhã, segundona aí, às 13 horas, horário de Brasília, com o Futebol 90. Então você que curte a programação esportiva, quer continuar por dentro da notícia do seu time do coração, pode comparecer aqui no canal amanhã, aqui às 13 horas, horário de Brasília, que tem Futebol 90 ao vivo, das 13 até as 15, beleza? Eu crio o evento ali por volta das 11 horas da manhã, então para as 13 horas está no ar, belezinha, galera? Então, por aqui encerrou o Linha de Passe, voltamos amanhã, conto com a presença de vocês, obrigado a todo mundo pela audiência, pelos likes, chegamos aí a 679 likes, então muito obrigado a cada um de vocês que deixou o seu gostei em nossa transmissão aqui, se você curtiu, deixa o seu gostei agora também, se você quer continuar acompanhando as coisas que tem aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sino da notificação para sempre que sairmos de novo iniciar uma live, você receber uma notificaçãozinha no seu celular aí e acompanhar com a gente aqui, beleza galera? Forte abraço, uma boa noite a todos vocês e até a próxima transmissão. Fui!
Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Brusque e Vila Nova como adversário. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora. O que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Perdeu a bola. Jonathan vai na base do lançamento. Olha que boa bola. Pro